Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Livro O Labirinto da Morte, de Philip K. Dick. Descrição: num futuro em que a existência de Deus, o fabricante de homens, o intercessor, o caminhante na terra, e de seu oposto, o destruidor da forma, já foi provada cientificamente, em que se estabeleceu contato eletrônico com a divindade, um grupo de homens e mulheres estão perdidos num planeta deserto, sem possibilidades de pedir ou receber socorro. Estão sujeitos à ação de forças misteriosas e estão sendo mortos por elas, presos às angústias e sentimentos milenares, que atravessaram o passado e continuam no futuro. Mas o que está acontecendo de fato em Delmacó? A ilusão é realidade ou a realidade é ilusão? Capítulo 1. Seu trabalho, como sempre, o aborreceu. Então, ele durante a semana anterior, foi para o transmissor da nave e com os condutores conectados aos eletrodos permanentes que se estendiam de sua glândula pineal. Os condutores tinham levado a sua oração para o transmissor, e de lá a oração teria ido para o mais próximo da rede de retransmissão. Sua oração, durante estes dias, havia saltado toda a galáxia, no tempo que ele esperava, em um dos seus bons mundos. Sua oração foi bem simples. Este maldito trabalho de controle de estoque me aborrece, ele orou. A rotina de trabalho desta nave é muito grande e, além disso, há excesso de pessoal. Eu sou um módulo inútil na espera, poderia me ajudar a encontrar algo mais criativo e estimulante. Ele dirigiu-se à oração, como uma questão de curso, para o intercessor. Se tivesse, não teria atualmente repensado a oração, desta vez direcionada para o fabricante dos homens. Mas isso se a oração não tivesse falhado. Mr. Tauchieff, seu supervisor, disse, entrando no cubículo de Ben no trabalho. Você está sendo transferido. Como se sente sobre isso? Eu vou transmitir uma oração, obrigado, disse Ben, e sentiu-se bem por dentro. Ele sempre se sentia bem quando as suas preces eram ouvidas e respondidas. Quando vão me transferir? Em breve. Ele nunca escondeu sua insatisfação de seu supervisor, agora havia ainda menos razões para fazê-lo. Ben Tauchieff, seu supervisor, disse. Faça a oração. Você não ora? Ben perguntou, espantado. Só quando não há alternativa. Eu sou a favor de uma pessoa resolver seus problemas por conta própria, sem ajuda externa. De qualquer forma, sua transferência é válida. Seu supervisor deixou cair um documento sobre a mesa antes de Ben poder ver. A pequena colônia fica em um planeta chamado Delmacó. Eu não sei nada sobre isso, mas eu suponho que você vai encontrar tudo isso explicado quando você chegar lá. Ele olhou para Ben, pensativo. Você tem direito a usar uma das nossas naves Nozers. Feito, disse Ben, e levantou-se, segurando o documento. Ele subiu pelo elevador expresso para o transmissor da nave, que se encontrava a trabalhar arduamente nas transações comerciais da nave oficial. Você vai estar em todos os períodos vagos mais tarde hoje? Perguntou o chefe operador de rádio. Eu tenho outra oração, mas eu não quero segurar o seu equipamento, caso você precise dele. O dia todo ocupado, o chefe operador de rádio disse. Olha, Mac, colocamos uma oração sua na semana passada, isso não foi o suficiente. De qualquer forma eu tentei, Ben Tauchieff pensou, quando ele deixou o transmissor com a sua tripulação trabalhado e voltando para seus aposentos. Se o assunto sempre vem à tona, ele pensou, eu posso dizer que fiz o meu melhor. Mas, como de costume, os canais foram amarrados pelas comunicações não pessoais. Ele sentiu sua antecipação crescer, um trabalho criativo no passado, e quando ele mais precisava. Mais algumas semanas aqui, disse para si mesmo, e eu ficaria longe da garrafa novamente, como em épocas anteriores, lamentou. E, claro, é por isso que me concederam o pedido, ele percebeu. Eles sabiam que eu estava precisando de uma pausa. Eu provavelmente teria acabado em uma prisão na nave, junto com... Quantos estavam lá na prisão agora? Bem, não importa quantos estariam lá. 10 talvez. Não é muito para uma nave deste tamanho. E com essas regras rigorosas. Da primeira gaveta da cômoda ele tirou um Scott Peter Dawson lacrado, quebrou o selo, tirou a tampa. Pouco libado, ele disse a si mesmo quando ele derramou o uísque em um copo Dixie. E celebrou. Os deuses apreciariam a cerimônia. Ele bebeu o uísque, em seguida, recarregou o copo de plástico pequeno. Para ampliar ainda mais a cerimônia ele desceu, um pouco relutante, com a sua cópia do livro, de A.J. Spektovsky, cujo título era Como eu ressuscitei dentre os mortos no meu tempo livre, e você também pode ter, uma cópia barata com tampas de refrigerantes, mas a única cópia que tinha sempre teve propriedade, daí ele teve uma atitude sentimental em direção a ela a garrafa. Abertura de forma aleatória, um método altamente aprovado,
Ele leu alguns parágrafos sobre familiares do grande teólogo do século XX, um comunista apologista de sua própria vida. Deus não é sobrenatural. Sua existência foi a primeira e mais natural de ser, a se formar. É verdade, Ben Tauschev disse para si mesmo. Como mais tarde a investigação teológica tinha provado. Spektovsky tinha sido um profeta, assim como um lógico. Tudo o que ele havia predito tinha aparecido mais cedo ou mais tarde. Restava, naturalmente, um bom negócio para saber, por exemplo, de onde é a origem do fabricante dos homens, a menos que se estivesse satisfeito de acreditar, em Spektovsky, que os seres dessa ordem eram fruto de uma autocriação, e que existiam fora do tempo, portanto, fora da causalidade. Mas no principal estava tudo lá, nas páginas muitas vezes impressas. Com cada círculo maior o poder, o bem e o conhecimento por parte de Deus sendo enfraquecido, de modo que na periferia do círculo maior que é boa foi fraco. Seu conhecimento era fraco, fraco demais para ele observar o destruidor da forma, que foi chamado à existência, por obra de Deus na criação. A origem do destruidor da forma é clara. Por exemplo, não é possível declarar que, se ele era uma entidade separada de Deus desde o início, incriado por Deus, mas poderia ser também um ser autocriado. Como Deus foi, ou os dois, se o destruidor da forma é um aspecto de Deus, ou se não for nada. Ele parou a leitura, sentou-se a beber uísque e esfregando a testa semi-cansada. Ele tinha 42 anos de idade e tinha lido o livro muitas vezes. Sua vida, apesar de longa, não tinha somado muito, pelo menos até agora. Ele havia realizado uma variedade de trabalhos, fazendo um mínimo de serviço para seus empregadores, mas nenhum nunca realmente com excelência. Talvez eu possa começar a me sobressair, disse para si mesmo, nesta nova missão. Talvez esta seja a minha grande chance. 42. Sua idade tinha espantado ele, por anos, e cada vez que ele sentou-se assim ficava surpreendido, tentando descobrir o que tinha acontecido com aquele homem, jovem magro em seus 20 e poucos anos. Um ano inteiro adicional escorregou pelo ralo e teve de ser gravado, um crescimento contínuo à soma que ele não conseguia conciliar com a sua autoimagem. Ele ainda se via, em sua mente, tão jovem, e quando se viu em fotografias que normalmente entravam em colapso. Por exemplo, ele fez a barba agora com um barbeador elétrico, sem vontade de olhar para si mesmo em seu espelho do banheiro. Alguém pegou minha presença física, afastou-a e a tinha substituído por isso. Ele tinha pensado ao longo do tempo. Oh bem, assim foi. Ele suspirou. De muitos de todos os seus parcos trabalhos tinha gozado um só, e ele ainda meditava sobre isso agora e depois. Em 2105 ele havia operado o sistema de música de fundo a bordo de uma nave enorme colonizadora, a caminho de um dos mundos de Deneb. No cofre-fita que tinha encontrado todas as sinfonias de Beethoven misturadas aleatoriamente com versões de sequência de Carmen e de Delibes e ele a tivesse jogado no quinto lugar, a sua favorita, 1000 vezes em todo o complexo orador que penetrou em todos os lugares dentro da nave, atingindo cada cubículo e área de trabalho. Curiosamente ninguém se queixou e que ele tivesse continuado-a, finalmente mudando sua lealdade para com o sétimo, e finalmente, em um ataque de emoção durante os meses finais da viagem da nave, a nona, do qual nunca diminuiu sua lealdade. Talvez o que eu realmente precisasse é de sono, disse para si mesmo. Uma espécie de crepúsculo da vida, apenas com o som de fundo de Beethoven. Todo o resto é somente um borrão. Não, ele decidiu. Eu quero ir. Eu quero atuar e realizar algo. E a cada ano se torna mais necessário. Todo ano, também, que desliza cada vez mais longe. A coisa sobre o fabricante de homens, refletiu ele, é que ele pode renovar tudo. Ele pode abortar o processo de decadência, substituindo o objeto em decomposição por um novo, aquele cuja forma é perfeita. E, então, que decai. O destruidor da forma se apodera dele, e atualmente o fabricante de homens nos substituiu nisso. Tal como acontece com uma sucessão de abelhas velhas usando as suas asas, morrendo e sendo substituídas por fim por abelhas novas. Mas eu não posso fazer isso. Eu decaí e o destruidor da forma me tem. E ele veio para ficar, só que pior. Deus me ajude, pensou ele. Mas não através da minha substituição. Isso seria bom do ponto de vista cosmológico, mas me fazer deixar de existir não é o que eu estou atrás. E talvez você compreenda isso quando você responder à minha oração. O uísque o fez ficar sonolento. Para seu desgosto, ele encontrou-se acenando. Para trazer de volta para si mesmo a vigília completa, o que era necessário. Pulando para cima enquanto ele caminhava até ao seu fonógrafo portátil, tomou um vis-recorde ao acaso e colocou-o no prato. De uma só vez a parede mais distante da sala iluminada, e formas brilhantes misturadas umas com as outras, uma mistura de movimento e de vida, mas não no plano natural. Ele reflexivamente ajustou a profundidade circuito e que os valores começaram a tornar-se tridimensionais. Ele virou-se o som também. Está certo. Nós não podemos atirar em um homem velho assim, no improviso e sem contestação,
qualquer que seja o medo ou dúvida sobre nós. Assista e espere. As palavras de contravento da épica antiga restaurada, sua perspectiva, ele voltou para sua mesa, reinstalada a si mesmo e saiu o documento que o seu supervisor lhe dera. Com a testa franzido, ele estudou a informação codificada, tentando decifrá-la. Em números e cartas que explicitava sua nova vida, seu novo mundo por vir. Você fala como alguém que conhece bem. É isso mesmo. O vice-recorde tocou, mas ele já não ouviu isso. Ele tinha começado a chegar à essência da mensagem codificada. Que tens a dizer que você não disse em nossa última reunião? Uma voz forte e poderosa, disse. Ele olhou para cima e viu-se confrontado com a figura vestida de cinza de Gandalf. Era como se estivesse falando com Gandalf. Era como Ben Tauschief. Chamá-lo a prestar contas. Ou, talvez, você tenha coisas para desdizer. Gandalf disse. Ben se levantou, foi até a vitrola e a desligou. Eu não me sinto capaz neste momento de responder a você, Gandalf, ele disse a si mesmo. Há coisas a serem feitas, coisas reais. Não posso me entregar em uma conversa, misteriosa e real com um personagem mitológico que provavelmente nunca existiu. Os valores antigos, para mim, de repente desapareceram. Eu tenho que descobrir o que esses malditos cartões perfurados, letras e números significam. Ele estava começando a ficar à deriva dele. Cuidadosamente, ele substituiu a tampa na garrafa de uísque por uma rolha e a torceu. Ele ia ao manusear, sozinho, na colônia que ele iria se juntar cerca de uma dúzia de outras pessoas, recrutados a partir de uma variedade de fontes. Na faixa de 5 competências, uma classe de operação C, numa escala K4 de pagamento. Tempo máximo estimado, 2 anos de operação. Pensão completa e benefícios médicos, começando logo assim que ele chegasse. Uma substituição para as instruções que já haviam recebido, portanto, ele poderia ir de uma vez. Ele não teria que terminar seu trabalho aqui antes de sair. E eu tenho os dólares para nozer, disse para si mesmo. Então isso é que, nada há mais para se preocupar. Exceto, ele não conseguia descobrir em que consistia o seu trabalho. As letras, números e a perfuração dos buracos no cartão não diziam, ou talvez fosse mais correto dizer que ele não poderia levá-los a divulgar este pedaço de informação, uma peça que seria muito desejada. Mas ainda parecia bom. Eu gosto dele, ele disse a si mesmo. Eu quero gostar. Gandalf, ele pensou, não tenho nada a retratar, as orações não foram respondidas e vou levar esta. Em voz alta, ele disse, Gandalf, que já não existe, exceto na mente dos homens, e o que eu tenho aqui vem o Uno, a deidade viva e verdadeira, que é completamente real. O que mais posso esperar? O silêncio da sala o confrontou. Ele não viu Gandalf agora, porque ele havia fechado o registro e teria saído. Talvez algum dia, ele continuou. Eu vou desdizer isso, mas não ainda. Não agora, você entendeu. Ele esperou, experimentando o silêncio, sabendo que ele poderia começar ou acabar com ela por um simples toque de botão no fonógrafo. Capítulo 2. Seth Morley nitidamente dividia o queijo gruyère deitado diante dele com uma faca de cabo de plástico e disse, eu vou embora. Ele cortou um pedaço gigante de queijo, ergueu aos lábios através da faca. Amanhã à noite. O kibbutz Tekel Farso me verá pela última vez. Ele sorriu, mas Fred Gossin, engenheiro-chefe do assentamento, não conseguiu retornar a mensagem de triunfo. Em vez disso, Gossin franziu a testa ainda mais fortemente. Sua presença com a desaprovação invadiu o escritório. Mary Morley disse calmamente. Meu marido se aplicou para esta transferência há 8 anos. Nós nunca tivemos a intenção de ficar aqui. Você sabia disso. E nós vamos com eles. Michael Niemann gaguejou em emoção. Isso é o que você ganha por trazer um biólogo marinho de alto voo aqui e em seguida, definindo-o a trabalhar nesses blocos de arrasto de pedra desta maldita pedreira. Estamos cansados dele. Ele cutucou a mulher, Claire. Mas não está certo o que eu falei. Como não há um só corpo de água neste planeta, disse Gossin na grade, dificilmente poderíamos colocar um biólogo marinho para atuar em sua profissão, declara. Mas você fez um anúncio. Há 8 anos procurando um biólogo marinho, Mary Morley apontou. E Gossin fez cara feia ainda mais profundamente. O erro foi seu. Mas, Gossin disse, esta é a sua casa e ela é de todos vocês. Ele apontou para o grupo de funcionários do kibbutz que se aglomeraram em torno da entrada do escritório. Todos nós construímos isso. E o queijo, Seth Morley disse, é terrível. Aqui aqueles tremores, esses suborganismos de cabra como que cheiram a roupa de baixo, o destruidor da forma do ano passado. Eu queria muito tê-los visto o último deles e o quackip. E o queijo a ambos. Ele cortou uma segunda fatia do queijo gruyère caro, importado. Para Niemann ele disse, você não pode vir conosco, nossas instruções são para fazer o voo pela Nozer no ponto A. A Nozer suporta apenas 2 pessoas. Neste caso, minha mulher e eu o ponto B.
Você e sua esposa são mais 2 pessoas, vocês não vão caber. Vocês não podem vir. Vamos levar a nossa própria Nozer, disse Niema. Você não tem instruções ou permissão para se transferir para Delmac 0, 7 Morley, disse de dentro de sua boca cheia de queijo. Você não nos quer lá, disse Niema. Ninguém quer você, Gossim resmungou. Tanto quanto eu estou preocupado, sem você faríamos melhor. São os Morleys que eu não quero ver, irem para o ralo. Olhando para ele, 7 Morley disse acidamente. E esta tarefa está, a priori, indo pelo ralo. É algum tipo de trabalho experimental, Gossim disse, tanto quanto eu possa discernir. Em pequena escala. 13 ou 14 pessoas. Seria para você virar o relógio para os primeiros dias da Tekel o Farso. Você quer construir tudo de novo. Olhe quanto tempo é tomado por nós para chegar até a 100 eficientes e bem-intencionados membros. Você menciona o destruidor da forma. Você não está se deteriorando por suas ações de volta sob a forma do Kibbutz Tekel o Farso. E a minha própria forma, disse Morley, meio para si mesmo. Sentiu-se triste, agora, Gossim tinha chegado para ele. Gossim sempre foi bom com as palavras, surpreendentes em um engenheiro. Ela havia sido prata na língua de Gossim as palavras que tinha guardado todos eles em suas tarefas ao longo dos anos. Mas essas palavras, em boa medida, tornaram-se insípidas, tanto quanto os Morleys estavam preocupados. As palavras não funcionaram quando eles tinham visto outra uma vez. E ainda um vislumbre da sua glória do passado permanecerá. Ele poderia não apenas sacudir muito volumoso, engenheiro de olhos escuros. Mas estamos deixando, Morley pensava. Como no Fausto de Goethe, no começo foi a ação. A escritura e não a palavra, como Goethe, antecipando os existencialistas do século XX, que ele tinha apontado. Você vai querer voltar, Gossim opinou. 7 disse a Morley. E você sabe o que eu vou dizer sobre isso. Gossim disse em voz alta. Se eu receber um pedido de você, ou tanto de vocês Morleys, para voltar aqui para Tekel o Farso Kibbutz, eu vou dizer, nós não temos qualquer necessidade de um biólogo marinho, nós nem sequer temos um oceano. E nós não vamos construir nenhuma poça de modo que você possa ter alguma razão legítima para vir trabalhar aqui. Eu nunca pedi uma poça d'água, disse Morley. Mas você gosta de uma. Eu gostaria de qualquer tipo de corpo de água, disse Morley. Esse é o ponto inteiro. É por isso que estamos saindo e é por isso que você não vai voltar. Você tem certeza Delmacó tem um corpo de água? Gossim perguntou. Eu suponho que. Morley começou, mas Gossim cortou. Isso, Gossim disse. É o que você assumiu sobre Tekel o Farso. É assim que seu problema começou. Eu assumi, disse Morley. Foi anunciado por um biólogo marinho. Ele suspirou, sentindo-se cansado. Não havia nenhum ponto de tentar influenciar Gossim. O engenheiro, e diretor do kibbutz, tinha uma mente fechada. Apenas me deixe comer o meu queijo, disse Morley, e tentou cortar uma fatia adicional. Mas ele estava cansado do gosto. Ele havia comido demais. O inferno com isso, disse ele, jogando a faca para baixo. Sentiu-se irritado e ele não gostava de Gossim. Não sentia desejo de continuar a conversa. O que importava era o fato de que não importa como ele se sentia, Gossim não poderia revogar a transferência. Ele transportava uma substituição, e que seria longa e curta. Para citar William S. Gilbert. Eu odeio suas entranhas malditas, disse Gossim. Morley disse. Eu odeio vocês, também. Um impasse mexicano, disse Niema. Você vê, o senhor Gossim, você não pode fazer-nos ficar, tudo que você pode fazer é gritar. Fazendo um gesto obsceno em direção Morley e Gossim Nieman caminhou fora, dividindo o grupo se reuniu lá, e desapareceu em algum lugar do outro lado. O escritório ficará tranquilo, agora. 7 Morley imediatamente começou a se sentir melhor. O argumento desgasta, disse sua esposa. Sim, ele concordou. E Gossim me desgasta. Estou cansado apenas a partir deste intercâmbio, esquecendo-se dos 8 anos completos dele que precederam hoje. Eu estou indo selecionar uma nave Nozer. Ele se levantou, tomou o caminho do escritório e para o sol do meio-dia. A Nozer é uma estranha nave, disse a si mesmo enquanto ele estava na beira do campo de estacionamento no levantamento das linhas de naves inertes. Primeiro de tudo, elas eram incrivelmente baratas. Ele poderia ganhar a posse de uma dessas por menos de $4.000. Em segundo lugar, eles podiam ir, mas nunca mais voltar. Nozers eram estritamente naves só de ida. O motivo, claro, era simples, uma Nozer era demasiado pequena para transportar combustível para uma viagem de retorno. Todas as Nozers o que se podia fazer era começar a partir de uma nave maior ou uma de superfície planetária, de cabeça para o seu destino, e em silêncio terminaria lá. Mas pelo menos elas faziam bem seu trabalho. Raças sencientes, humanas e outras, reuniram-se por toda a galáxia a bordo dos seus pequenos casulos, as naves. Adeus, Tekel o Farso, Morley disse para si mesmo,
e fez uma saudação breve e silenciosa para as fileiras de arbustos de laranjas que cresciam além do estacionamento das Nozers. Qual delas devessemos tomar? Ele se perguntou. Pareciam todas iguais, enferrujadas, descartadas. Como o conteúdo de uma volta de carro muito usado na terra. Eu vou escolher a primeira com um nome nele começando com M. Ele decidiu, e começou a ler os nomes individuais. A galinha mórbida. Bem, era isso. Não muito transcendental, mas na montagem, as pessoas, inclusive Mary, estavam sempre a dizer-lhe que a nave tinha um traço mórbido. O que eu tenho, ele disse a si mesmo, é um humor mordaz. As pessoas confundem os dois termos porque são similares. Olhando para seu relógio de pulso, ele viu que não tinha tempo para fazer uma viagem para o departamento de embalagem da fábrica de produtos de citros. Então ele saiu indo nessa direção. 10 frascos de meio litro de marmelada classe AA. Disse ele à balconista. Vai trazer eles agora ou não? Você tem certeza? Você tem direito a 10 potes a mais. A balconista olhou-o duvidosa, como se eles tivessem se conhecido antes. Vá em frente, pegue o telefone e lhe dê um convite. Estou muito ocupado, disse o secretário. Ele contou 10 frascos de meio litro de produto principal do kibutz e as colocou em uma sacola para Morley, em vez de uma caixa de papelão. Hey, não tem caixa. Morley disse. Suma daqui, disse o secretário. Morley tirou um dos frascos, certificando-se que eles eram de fato da classe AA. E eles eram. Marmelada do kibutz Tekel o Farso, o rótulo declarou. Feito de genuínas laranjas da Sevilha, grupo 3B subdivisão mutacional. Leve uma panela da ensolarada Espanha em sua cozinha ou cubículo de cozinhar. Tudo bem, disse Morley. E gracias. Ele carregava o saco de papel volumoso do prédio e mais uma vez para o sol brilhante do meio-dia. De volta na área de estacionamento da Nozer, ele começou a receber os potes de marmelada armazenadas longe da galinha mórbida. A única coisa boa que este kibutz produz, ele disse a si mesmo como ele colocou os jarros um por um dentro do campo magnético na aderência do compartimento de armazenagem. Eu temo é uma coisa que eu vou sentir falta. Ele chamou Mary no rádio em seu pescoço. Eu escolhi uma Nozer, informou ela. Venha para a área de estacionamento e eu vou mostrar para você. Você tem certeza que é uma boa? Você sabe que você pode tomar a minha capacidade mecânica para concedido, disse Morley irritado. Eu já examinei o motor do foguete, fiação, controles, cada sistema de proteção à vida, tudo, completamente. Ele empurrou o jarro de marmelada à última distância, na área de armazenamento e fechou a porta com firmeza. Ela chegou alguns minutos depois, magro e bronzeado em sua camisa caque, shorts e sandálias. Bem, disse ela, levantando a galinha mórbida, parece um resumo para mim. Mas se você diz que está tudo bem, então está, eu acho. Eu já comecei a carregar, disse Morley. Com o quê? Abrindo a porta do compartimento de armazenamento, mostraram-lhe os 10 frascos de marmelada. Após uma longa pausa, Mary disse Cristo. Qual é o problema? Você não foi verificar a fiação e o motor. Você esteve fora vasculhando toda a maldita marmelada, você poderia convencê-los de fora. Ela bateu a porta à área de armazenamento fechado com ira venenosa. Às vezes eu acho que você é insano, nossas vidas dependem deste trabalho, nessa Nozer maldita. Suponha que o sistema de oxigênio falhasse, ou se o circuito de calor falhar, ou se não há vazamentos microscópicos no casco ou... Deixou seu irmão olhar para ela. Ele interrompeu. Desde que você tem tanta confiança nele mais do que você tem em mim. Ele está ocupado. Você sabe disso. Ou ele estaria aqui, disse Morley, escolhendo a Nozer para nós subirmos, ao invés de mim. Sua mulher olhou-o atentamente, o seu corpo de reposição elaborado em uma postura vigorosa de desafio. Então, de repente, ela afundou no que parecia ser uma meio divertida resignação. O estranho é, disse ela, que tenha tal boa sorte. Eu quero dizer em relação aos seus talentos, esta provavelmente é a melhor Nozer daqui. Mas não porque você pode dizer a diferença, mas por causa de sua sorte mutante. Não é sorte. É o julgamento. Não, disse Mary, sacudindo a cabeça. Essa é a última coisa que você tem e não é juízo. Não no sentido usual, de qualquer maneira, mas o que o inferno nós vamos pegar essa Nozer e espero que sua sorte esteja segurando bem como de costume, mas como você pode viver assim? 7. Ela olhou-se melancolicamente em seu rosto. Não é justo para mim. Eu não fui tão longe. Você nos manteve aqui para isso, nesse kibutz, disse Maria, durante 8 anos. Mas agora que eu disse que iria nos tirar daqui. Para algo pior, provavelmente, o que sabemos sobre essa nova atribuição não sabemos nada, exceto o que Gossin sabe. E ele sabe porque ele faz o seu trabalho. Para ler sobre as comunicações de todos os outros, ele leu a oração original. E não quero dizer a você, porque eu sabia que ia fazer-lhe assim. Aquele bastardo. Ele sentiu a fúria, vermelho enorme bem dentro dele, enriquecida com impotência. É uma violação moral,
ler as orações de outra pessoa. Ele está no comando, ele sente tudo o que é o seu negócio de qualquer forma. Vamos ficar longe e que venha a graça de Deus. Legal que você não possa fazer nada sobre isso. Ele a leu há anos atrás. Ele disse se ele achava que era uma boa oração. Mary Morley disse. Fred Gossin nunca diria se fosse. Eu acho que foi. Evidentemente que era, porque você conseguiu a transferência. Eu acho que sim, porque Deus não concede muitas orações aos judeus devido à aliança na volta nos dias do pré-intercessor, quando o poder do destruidor da forma é tão forte, e nosso relacionamento com ele. Deus, eu quero dizer, estava tão impuro. Eu posso ver você de volta naqueles dias, disse Maria. Reclamando amargamente de tudo o que o fabricante dos homens fez e disse. Morley disse, eu teria sido um grande poeta. Como Davi. Você teria realizado um trabalho pequeno, como o que você está fazendo agora. Com isso, ela caminhou fora, deixando-o parado na porta da Nozer, uma mão em sua linha de frascos armazenados de marmelada. Seu senso de impotência subiu dentro dele, sufocando sua traqueia. Fique aqui, ele gritou atrás dela. Eu vou embora sem você. Ela continuou sob o sol quente, sem olhar para trás e não respondeu. Para o restante do dia 7 Morley ocupou-se de carregar a sua posse para a nave Galinha Mórbida e Mary não mais apareceu. Ele percebeu, durante a hora do jantar, que ele tinha feito tudo. Para onde ela foi? Ele se perguntou. Não é justo. A depressão o acertou como geralmente fazia na hora da refeição. Gostaria de saber se tudo isso está valendo a pena, disse para si mesmo. Indo de um emprego não tão bom para outro pior. Eu sou um perdedor. Maria está certa sobre mim, e olhava para o trabalho que ele fez ao selecionar uma nave Nozer. Olhe para o trabalho que eu estou fazendo carregando essas malditas coisas aqui. Ele olhou sobre o interior da Nozer, consciente das pilhas deselegantes de roupas, livros, discos, dos aparelhos de cozinha, máquina de escrever, suprimentos médicos, fotos, capas de desgaste para o sofá, jogo de xadrez, fitas de referência, equipamentos de comunicação e lixo, lixo e mais lixo. O que temos de fato acumulado em 8 anos de trabalho aqui? Ele se perguntou. Nada de valor. E, além disso, ele não poderia colocar tudo na Nozer. Muito teria que ser jogado fora ou deixado para outra pessoa usar. Melhor do que destruí-la, pensou melancolicamente. A ideia de alguém usar seus bens teve de ser severamente rejeitada. Eu vou queimar cada pedacinho dessas coisas, ele disse a si mesmo, incluindo todas as roupas que Maria quando doaria para os pobres, selecionando o que é brilhante e vistoso. Vou empilhar as coisas dela lá fora, ele decidiu, e em seguida, colocou todas as empilhadas a bordo. A culpa é dela mesmo, ela deveria estar aqui para me ajudar. Eu não sou obrigado a carregar as roupas dela. Enquanto ele estava ali com uma braçada de roupa que segurava firmemente viu, na penumbra do crepúsculo, uma figura se aproximar dele. Quem é? Ele perguntou, e olhou para ver. Não era Mary. Um homem, ele viu, ou melhor, algo que era parecido com um homem. Uma figura em uma túnica solta, com cabelos longos caindo seus ombros escuros, cheios. Seth Morley sentiu medo. Era o caminhante na terra, ele percebeu. Veio me fazer parar. Tremendo, ele começou a pôr para baixo a pilha de roupas. Dentro dele sua consciência pouco furiosamente, sentia agora o peso completo de todas as coisas ruins que ele tinha feito. Por meses, ou anos, ele não tinha visto o caminhante na terra por um longo tempo, e o peso era intolerável. A acumulação dos erros, que sempre deixavam sua marca dentro dele, que nunca se afastavam dele até o intercessor as ter removido. A figura parou diante dele. Mr. Morley, ele disse. Sim, disse ele, e sentiu o suor no couro cabeludo. Seu rosto pingava com ele e ele tentou limpá-la com as costas de sua mão. Estou cansado, disse ele. Eu tenho trabalhado por horas a fio para conseguir carregar esta Nozer. É um grande trabalho. O caminhante na terra disse. Sua Nozer, a galinha mórbida, você não deve ir nem tampouco sua família para Delmacó nesta nave. Eu, portanto, devo interferir, meu querido amigo. Você compreende? Claro, disse ele, ofegante com a culpa. Selecione outra nave. Sim, disse ele, balançando a cabeça freneticamente. Sim, eu vou e obrigado. Muito obrigado. O fato da matéria é que você salvou nossas vidas. Ele olhou para o rosto escuro do caminhante na terra, tentando ver se a sua expressão o repreendesse. Mas ele não poderia dizer a luz solar restante tinha começado a difundir-se uma névoa quase noturna. Sinto muito, disse o caminhante na terra, que você teve de trabalhar tanto tempo para nada. Bem, como eu digo, eu vou ajudá-lo com o transporte, o caminhante na terra disse. Ele ergueu os seus braços, se dobrou, e pegou uma pilha de caixas e começou a se mover entre as Nozers estacionadas, silenciosamente. Eu recomendo esta, disse hoje, parando em uma e chegou a abrir a porta. Não é muito bonita, mas mecanicamente é perfeita. Hey,
disse Morley. Seguindo com uma carga rapidamente arrebatou-a colocou na nave. Quero dizer, obrigado à aparência para mim não é importante de qualquer maneira. É o que está no interior que conta para as pessoas, bem como as nozers. Ele riu, mas o som surgiu como um grito estridente, ele corta-o instantaneamente, e o suor se reuniram em volta do pescoço gelou com o seu grande medo. Não há nenhuma razão para ter medo de mim, o caminhante disse. Intelectualmente, eu sei disso, disse Morley. Juntos, eles trabalharam por algum tempo em silêncio, carregando caixas e mais caixas da galinha mórbida para nos ver melhor. Continuamente Morley tentou pensar em algo para dizer, mas não podia. Sua mente, por causa de seu medo, tornou-se fraca. Os fogos de seu rápido intelecto, em que ele tinha tanta fé, quase foram lançados fora. Alguma vez você já pensou em obter algum tipo de ajuda psiquiátrica? O caminhante perguntou-lhe por fim. Não, disse ele. Vamos fazer uma pausa por um momento e descansar. Assim, podemos conversar um pouco. Morley disse. Não. Por que não? Eu não quero saber de nada, eu não quero ouvir nada. Ele ouviu sua voz balir na sua fraqueza, mergulhada na sua escassez de conhecimento. O balido da loucura, da maior quantidade de insanidade do que era capaz. Ele sabia disso, ouviu e a reconheceu, e ele ainda se agarrava a ele, ele continuou. Eu sei que não sou perfeito, disse ele. Mas eu não posso mudar isso. Estou satisfeito. E o fracasso ao examinar a nave galinha mórbida. Mary fez um ótimo ponto neste caso. Geralmente a minha sorte é boa. Ela teria morrido também. Diga isso a ela. Não a mim, ele pensou. Por favor, não me diga mais nada. Eu não quero saber. O caminhante considerando-o por um momento. Existe alguma coisa, disse finalmente, que você quer dizer para mim? Eu sou grato por isso, malditamente grato. Por sua aparência. Muitas vezes, durante os últimos anos que você pensou para si mesmo o que você diria para mim se você me encontrasse novamente. Muitas coisas se passaram por sua mente. Eu, esqueci, disse ele, com voz rouca. Posso te abençoar? Claro, ele disse, sua voz ainda rouca. E quase inaudível. Mas por quê? O que eu fiz? Eu estou orgulhoso de você, isso é tudo. Mas por quê? Ele não entendeu. A censura que ele estava esperando não havia chegado. O caminhante disse. Uma vez anos atrás, você tinha um gato que você amava. Ele era ganancioso e mentiroso, e você ainda o amava. Um dia ele morreu de fragmentos de ossos alojados em seu estômago, que fora o resultado de furtos dos restos de uma raiz morta de Marte. Era um urubu de uma lata de lixo, você estava triste, mas você ainda o amava mesmo tendo aquela essência, e seu apetite, sua gula. Você faria tudo o que pudesse para anular a sua morte ainda que tivesse de pagar muito dinheiro para tê-lo vivo novamente. Você gostaria que mesmo ele sendo o que ele foi, ganancioso e agressivo, e mesmo assim você o amava, permanecesse inalterado. Você entende? Eu rezava por ele desde então, disse Morley. Mas nenhuma ajuda chegou. O fabricante dos homens poderia ter voltado no tempo e poderia lhe restituir a vida. Você quer ele de volta agora? Sim, disse Morley asperamente. Você vai receber ajuda psiquiátrica. Não. Eu te abençoo, o caminhante na terra disse, e fez um movimento com a mão direita, um gesto lento e digno da bênção. Seth Morley, inclinando a cabeça, apertou sua mão direita contra os olhos e descobriu que havia lágrimas negras apresentado nas cavidades de seu rosto. Mesmo agora, ele maravilhado. Aquele gato velho e horrível, eu deveria ter esquecido dele há anos atrás. Eu acho que você nunca esquece essas coisas, ele pensou. Está tudo lá, na mente, enterrado até que algo assim venha à tona. Obrigado, disse ele, quando terminou a bênção. Você vai vê-lo novamente, o caminhante disse. Quando você se sentar conosco no paraíso. Você tem certeza? Sim. Exatamente como ele era. Sim. Será que ele vai se lembrar de mim? Ele se lembra de você agora. Ele te espera. Ele nunca vai parar de te esperar. Obrigado, disse Morley. Eu me sinto muito melhor. O caminhante na terra partiu. Ao entrar no refeitório do kibbutz, Seth Morley procurou sua esposa. Encontrou-a comendo um ombro de cordeiro com curry em uma mesa na sombra da borda da sala. Ela assentiu com a cabeça apenas quando ele se sentou de frente para ela. Você perdeu o jantar, disse ela atualmente. Isso não é com você. Morley disse. Eu o vi. Quem? Ela olhou profundamente. O caminhante na terra. Ele veio me dizer que a nozer que eu peguei teria nos matado. Nós nunca teríamos feito isso. Eu sabia que, Mary disse. Eu sabia que com aquela coisa nós nunca teríamos chegado lá. Morley disse. Meu gato ainda está vivo. Você não tem um gato. Ele agarrou seu braço, impedindo seus movimentos com o garfo. Ele diz que vai ficar tudo bem. Nós vamos chegar a Delmacó e posso começar um novo trabalho. Você perguntou a ele que esse novo trabalho tem a ver com tudo.
Eu não achei que eu devesse perguntar. Não. Você se engana. Ela arrancou a mão da dele e voltou a comer. Diga-me com quem o caminhante se parece. Você nunca ouviu. Você sabe que eu nunca vi esse tipo de coisa. Bonito e delicado. Ele estendeu a mão e me abençoou. Por isso, manifestou-se a você como um homem interessante. Se tivesse sido uma mulher como eu, você não o teria escutado. Tenho pena de você, disse Seth. Eu nunca interviria para salvar você. Talvez não devesse considerá-lo em valer a pena para ele vir te salvar. Mary, selvagemente, jogou o garfo. Ela olhou com raiva para ele com ferocidade animal. Nenhum deles falou por um tempo. Eu vou para Delmacó sozinho, disse Morley no último. Você pensa assim, você realmente acha que eu vou com você? Eu quero manter meus olhos em você em todos os momentos sem eu do seu lado. Tudo bem, disse ele sarcasticamente. Você pode vir junto, que diabos eu me importo. De qualquer forma, se você ficar aqui você estaria tendo um caso com Gossim, e estaria arruinando sua vida. Ele parou de falar, ofegante. Em silêncio, Mary continuou a comer seu cordeiro. Capítulo 3. Está a 1000 quilômetros acima da superfície da Delmacó. O fone de ouvido preso contra a orelha, Ben Tauschief declarou. Mude para o piloto automático, por favor. Eu posso pousar por mim mesmo, disse Ben Tauschief em seu microfone. Ele olhou para o mundo abaixo de si, pensando em suas cores. Nuvens, concluiu ele. Um ambiente natural. Bem, que responde a uma das minhas muitas perguntas. Sentiu-se relaxado e confiante. E então ele pensou em sua próxima pergunta. É este um mundo de Deus? É essa a sóbria questão. Ele aterrissou sem dificuldade deslizando, bocejou, arrotou, desapertou o cinto de segurança, se levantou, caminhou desajeitadamente para a escotilha, abriram a escotilha e, em seguida voltou para a sala de controle para desligar o motor da nave que ainda estava ativo. Enquanto ele estava com ele desligou o fornecimento de ar, também. Esse parecia ser tudo. Ele subiu os degraus de ferro e bateu sua maneira desajeitada sobre a superfície do planeta. Junto ao campo de uma fileira de edifícios de telhado plano, instalações interligadas à pequena colônia. Várias pessoas estavam se movendo em direção ao Suanozer, evidentemente, para cumprimentá-lo. Ele acenou, desfrutando a sensação das luvas de couro da direção de plástico, que o aumento muito grande da sua autossomática que seu terno volumoso fornecia. Oi, uma voz feminina chamou. Oi, disse Ben Tauschief, para a garota. Ela usava uma blusa escura, com calças combinando, um equipamento de questão geral que combina com a simplicidade de seu rosto redondo e limpo, sardento. É este um mundo de Deus? Perguntou ele, andando vagarosamente em sua direção. Não é um mundo de Deus, disse a menina, mas existem algumas coisas estranhas lá fora. Ela fez um gesto em direção ao horizonte vagamente, sorrindo para ele de uma forma amigável. Ela estendeu a mão. Eu sou Betty Jober, a linguista. Você é o Sr. Tauschief ou o Mr. Morley. Todo mundo já está aqui. Tauschief, disse ele. Vou apresentá-lo a todos. Esse senhor idoso é Bert Kosler, o nosso cozinheiro. Fico feliz em conhecê-lo, Sr. Kosler. Deram um aperto de mão. Estou feliz em conhecê-lo também, disse o velho. Esta é Maggie Walsh, a nossa teóloga. Fico feliz em conhecê-la, Miss Walsh. Deram um aperto de mão. Uma bela mulher. Fico feliz em conhecê-lo, também, Sr. Tauschief. Ignaz Tug, atuo com os termoplásticos. Oi, olá. Excessivamente com o aperto de mão masculina. Ele não estava como o Sr. Tug. Dr. Milton Babley, MD da colônia. Prazer em conhecê-lo, Dr. Babley. Aperto de mão. Babley, curto e largo, usava uma camisa de manga curta colorida. Seu rosto tinha sobre ele uma expressão corrupta que era difícil de penetrar. Tony Donkeveldt, nosso fotógrafo e especialista de amostras de solo. Prazer em conhecê-lo. Aperto de mão. Este cavalheiro aqui é Wade Fraser, nosso psicólogo. Um aperto de mão, muito falso com as molhadas mãos de Fraser, com os dedos sujos. Glenn Belsor, cuida de nossos aparelhos eletrônicos, é o homem do computador. Fico feliz em conhecê-lo. Deram um aperto de mão. Seco, mão, excitação competente. Uma mulher alta e idosa se aproximou, apoiando-se com uma bengala. Ela tinha um rosto nobre, pálido na sua qualidade, mas muito bem disposta. Mr. Tauschief, disse ela, estendendo uma mão, ligeiramente tremida para Ben Tauschief. Eu sou Roberta Hockingham, a socióloga. É bom conhecê-lo. Nós todos estávamos nos perguntando sobre você. Ben disse. Você é a Roberta Hockingham. Ele sentiu-se brilho com o prazer de conhecê-la. De alguma forma, ele tinha assumido que a grande senhora de idade havia morrido há anos atrás. Ele a confundiu ao encontrar-se a ser apresentado a ela agora. E esse, Betty Jober disse, é o nosso secretário datilógrafo, Suzy Muda. Fico feliz em saber que você, Miss
Ele fez uma pausa. Smart, disse a adolescente. Peito estufado e corpo maravilhosamente em forma. Suzanne Smart. Eles acham que é engraçado me chamar Suzy Muda. Ela estendeu a mão e as dele tremeram. Betty Jober disse. Você quer olhar em volta? Ou o que? Bem disse. Eu gostaria de saber sobre a colônia. Eles não me disseram. Mr. Tauchieff, a grande socióloga velha disse. Eles não nos disseram nada também. Ela riu. Pedimos a todos por sua vez que quando ele chegar e ninguém souber que Mr. Morley é o último homem a chegar, ele não vai saber também, e, em seguida, onde estaremos. Parabéns, o homem de manutenção eletrônica, disse. Não há problema que eles coloquem um satélite de escravos. Está em órbita 5 vezes ao dia e à noite você pode vê-lo passar quando a última pessoa chegar, que vai ser os Morley, que será instruída remotamente a ativar o transporte da fita de áudio a bordo do satélite. E da fita teremos nossas instruções e uma explicação sobre o que estamos fazendo e por que estamos aqui e todo o resto dessa porcaria. Tudo o que queremos saber, exceto como você faz para que o frio refrigere a cerveja, que não fique quente. Sim, talvez ele nos diga isso, também. Uma conversa geral entre o grupo deles, e logo estavam conversando. Bem se viu a deriva disso, sem realmente entendê-los. Em Betelgeuse 4 tivemos pepinos, e nós não o fizemos crescer ao luar, da maneira como você viu. Eu nunca os vi. Bem, eles existem. Você vai vê-los algum dia. Nós temos uma linguista. Tão evidentemente lá está organismos sencientes daqui, mas até agora nossas expedições têm sido muito informais, não científicas e que só vão mudar quando. Nada vai mudar. Apesar da teoria de Spektovsky que Deus, entrando na história e a partir da hora do início sempre esteve em movimento novamente. Se você quiser falar sobre isso, fale à senhorita Walsh e essas questões teológicas não me interessam. Você pode dizer isso de novo. Senhor Tauchieff, você é parte indiano. Bem, tenho cerca de 1/8 da Índia. Você quer dizer o nome? Estes edifícios são pessimamente construídos, eles já estão prontos para cair, nós não podemos conseguir nos aquecer quando precisarmos de algo quente. Não podemos resfriá-lo quando precisarmos. Legal você saber o que eu acho que esse lugar era construído para durar apenas um tempo muito curto. O que diabos estamos fazendo aqui para nós não será por longo tempo. Ou melhor, se ficarmos aqui por muito tempo, nós vamos ter que construir novas instalações, até a fiação elétrica. Alguns gritos de erros durante a noite. Vai mantê-lo acordado no primeiro dia ou algo assim. Por dia é claro que quero dizer um período de 24 horas. Eu não quero dizer luz porque não é durante o dia que chia. É à noite. Toda maldita noite. Você vai ver. Ouça, Tauchieff, não chame a Suzy de Buda. Se há uma coisa que ela não é, é burra. E bonita, também. E você percebeu o quanto ela? Eu percebi, mas eu não acho que devemos discutir o assunto. Que linha de trabalho, você disse que você está fazendo, Sr. Tauchieff? Perdão. Você vai ter que falar mais alto, ela é um pouco surda. O que eu disse foi. Você a está assustando. Não fique tão perto dela. Posso pegar uma xícara de café? Perguntou Maggie Walsh. Ela vai pegar uma para você. Se eu conseguisse desligar a maldita panela quando ela ainda estiver quente, e o café continuar fervendo mais e mais. Eu não vejo por que o nosso pote de café não vai funcionar. Eles os aperfeiçoaram no século XX. O que resta saber, que nós já não sabemos. Pense nele como sendo a teoria das cores de Newton. Tudo sobre a cor que poderia ser conhecida era conhecido em 1800. E então Terra veio junto com sua teoria de 2 fontes de luz e intensidade, e que parecia um campo fechado, foi preso em tudo. Você quer dizer que pode haver coisas sobre potes de café com autorregulação que não sabemos? Que nós apenas achamos que sabemos? Sim, algo parecido com isso. E assim por diante. Ele ouviu de longe, respondeu quando foi falado e, em seguida, de uma só vez, cansado, ele se afastou, longe do grupo, em direção a um aglomerado de árvores verdes. Eles olharam para bem como se constituíssem a fonte primordial para a cobertura de sofás de psiquiatras. O ar cheirava mal, levemente ruim, como se umas plantas de tratamento de resíduos foram sendo ouvidas longe na vizinhança. Mas em alguns dias eu vou ser usado para fazer isso, informou ele. Há algo de estranho com essas pessoas, ele disse a si mesmo. O que será isso? Eles parecem tão. Ele tentou encontrar a palavra. Excessivamente brilhantes. Sim, era isso. Prodígios de algum tipo, e todos eles dispostos para conversar. E então ele pensou, eu acho que eles estão muito nervosos. Deve ser isso, como eu. Eles estão aqui sem saber o porquê. Mas, que não lhes foi totalmente explicado. Ele desistiu, então, e voltou sua atenção para fora, para abraçar as pomposas árvores verde-couro, a sobrecarga de céu nublado, as pequenas urtigas plantas que crescem aos seus pés. Este é um lugar maçante, pensou. Ele sentiu uma rápida decepção.
Não é muito melhor do que a nave, a magia já tinha acabado. Mas Betty Jober havia falado de formas de vida incomuns para além do perímetro da colônia. Assim, possivelmente não podia justamente extrapolar a partir desta pequena área. Ele teria que ir mais fundo, cada vez mais longe da colônia. Que, percebeu, é o que todos eles estavam fazendo. Porque afinal, o que mais há para se fazer? Pelo menos até recebermos nossas instruções a partir do satélite. Espero que Morley chegue aqui em breve, ele disse para si mesmo. Assim, podemos começar. Um inseto rastejou para cima do seu sapato direito, fez uma pausa, e então estendeu uma câmera de televisão em miniatura. A lente da câmera girou para ele apontando diretamente para seu rosto. Oi, ele disse para o inseto. Recolhendo a sua câmera, o inseto se arrastou evidentemente satisfeito. Gostaria de saber quem ou o que ele está sondando. Ele se perguntou. Ele ergueu o pé, enganado momentaneamente com a ideia de esmagar o inseto, e então decidiu não o fazer. Ao contrário, ele caminhou até Betty Jober e disse: teve alguns erros de monitoramento aqui quando você chegou. Eles começaram a aparecer depois que os edifícios foram construídos. Eu acho que esses insetos são provavelmente inofensivos. Mas você não pode ter certeza. Não há nada que possamos fazer sobre eles de qualquer maneira. Na primeiro, os matou, mas quem fez apenas enviou mais para fora. É melhor você encontrá-los e voltar para sua fonte e ver o que está envolvido. Não você, o Sr. Tauchieff. Nós. Você é tanto uma parte dessa operação, como alguém aqui você sabe tanto. E tão pouco. Como fazemos depois temos as nossas instruções, podemos achar que os planejadores da operação querem que nós, ou não querem que nós, investiguemos as formas de vida indígenas daqui, mas, entretanto, tem mais café? Você já esteve aqui há quanto tempo? Ben perguntou-lhe como se sentaram em um café-bar micro de plástico bebendo em copos levemente de cor cinza. Wade Fraser, a nossa psicóloga, chegou primeiro. Isso foi cerca de 2 meses atrás. O resto de nós foi chegando a fogo brando. Espero que Morley venha em breve. Estamos morrendo de vontade de ouvir o que é isso tudo. Você tem certeza Wade Fraser não sabe? Perdão. Betty Jober piscou para ele. Ele foi o primeiro daqui. Esperando o resto de vocês. Quero dizer de nós. Talvez esta seja uma experiência psicológica que criamos, e Fraser a está executando. Sem dizer nada a ninguém. O que nós estamos com medo de? Betty Jober disse. Não é que temos um medo enorme, e que não há um propósito para nós estarmos aqui, e nós nunca seremos capazes de saber. Vim aqui através da Nozer, que era obrigatório bem, uma Nozer pode pousar, mas não pode decolar sem auxílio externo que nunca seria capaz de sair daqui. Talvez esta seja uma prisão. Temos pensado que talvez todos nós tivéssemos feito alguma coisa, ou de qualquer forma, alguém pensou que fizemos alguma coisa. Ela olhou atentamente com seus olhos cinzentos, calmos. Você já fez alguma coisa, Sr. Tauchieff? Ela perguntou. Bem, você sabe como é. Quero dizer, você não é um criminoso ou qualquer coisa dessas. Não que eu saiba. Você parece normal. Obrigado. Quero dizer, você não olha como um criminoso. Ela se levantou, caminhou pela sala apertada para um armário. Me acompanha no você Agram? Perguntou ela. Tudo bem, disse ele, satisfeito com a ideia. Como eles se sentaram a beber café misturado com whisky canadense Seagram Vo, importado, Dr. Milton Bable passeava sem percebê-los e sentou-se no bar. Este é um planeta de segunda categoria, disse ele a Ben sem preâmbulos. Bem sujo, ele fez cara de nojo em desgosto. Ele simplesmente é a segunda taxa. Obrigado. Ele aceitou a xícara de café de Betty Jo, tomou um gole, e ainda mostrou desagrado. O que tem nisso aqui? Perguntou ele. Ele então viu a garrafa de vo da Seagram. Inferno, que ruína de café, disse ele, irritado. Ele colocou seu copo para baixo outra vez, sua expressão de desgosto maior do que nunca. Eu acho que isso ajuda, Betty Jober disse. Dr. Bable disse. Você sabe, é uma coisa engraçada, todos nós aqui juntos. Agora veja, Tauchieff, eu estive aqui durante um mês e eu ainda tenho que encontrar alguém com que eu possa falar, realmente falar. Toda pessoa aqui está completamente envolvida com algo e não dá a mínima para os outros. Excluindo você. É claro, e a BJ Betty Jo disse. Eu não estou ofendida. É verdade. Eu não me importo com você, Bable, ou com qualquer um dos demais. Eu só quero ser deixada sozinha. Ela se virou para Ben. Temos uma curiosidade inicial quando alguém chega, como soubemos sobre você depois, quando vemos a pessoa e a ouvimos um pouco. Ela ergueu o cigarro do cinzeiro e inalou a fumaça em silêncio. Sem ofensa significativa, Sr. Tauchieff como Bable apenas disseram que agora vamos levá-lo muito em breve e você vai ser a mesma coisa. Eu prevejo que você vai falar com a gente por um tempo e então você vai retirar-se para. Ela hesitou,
tateando o ar com a mão direita como se fisicamente à procura de uma palavra. Como se uma palavra fosse um objeto tridimensional que ela poderia aproveitar manualmente. Tommy Bell tudo o que ele pensava era na unidade de refrigeração. Ele tem uma fobia de que ele vai parar de trabalhar. Que você iria reunir a partir de seu pânico significaria o fim de nós. Ele acha que a unidade de refrigeração está nos impedindo de... Ela fez um gesto com o cigarro. Fervendo. Mas ele é inofensivo, disse Dr. Babley. Oh, nós todos somos inofensivos, Betty Jober disse. Parabéns, ela disse. Sabe o que eu faço, Sr. Tauchieff? Eu tomo pílulas. Eu vou lhe mostrar. Ela abriu a bolsa e tirou um frasco de farmácia. Olhe para estas, disse ela enquanto ela entregou a garrafa para Ben. As azuis são cetelazine, que eu uso como um antiemético, você entende. Eu uso elas para isso, mas que não é seu objetivo básico. Basicamente, cetelazine é um calmante, em doses de menos de 20 mg por dia. Em doses maiores, é um agente anti-alucinógeno. Mas eu não o levo para qualquer lugar. Agora, o problema com cetelazine é que é um vasodilatador. Às vezes tenho dificuldade em me levantar depois de eu ter alguma hipóstase. Eu acho que é assim do que ele é chamado. Babley grunhiu. Então, ela também leva um vasoconstritor. É este comprimido branco pequeno, Betty Jo disse, mostrando-lhe a parte da garrafa em que os comprimidos brancos habitavam. É metanfetamina agora. Esta outra cápsula aqui é verde. Um dia, disse Babley, os comprimidos vão eclodir e algumas aves estranhas vão surgir. Que coisa estranha de se dizer, Betty Jo disse. Eu quis dizer que essas pílulas se parecem como os ovos de aves coloridas. Sim, eu percebo isso. Mas ainda é uma coisa estranha de se dizer. Retire a tampa da garrafa que ela derramou uma variedade de comprimidos na palma da sua mão. Este vermelho, que é claro pentabarbitol, para dormir, e então este amarelo, é norpramin, que contrabalança o efeito depressor do SNC do melaril agora. Este guia quadrado laranja é novo, ele tem 5 camadas sobre ela que o tempo, release no chamado princípio ativo. Um estimulante muito eficaz, CNS. Então ela leva um depressor do sistema nervoso central, Babley interrompeu, e também um estimulante do SNC, sistema nervoso central. Bem disse. Será que eles não se anulam mutuamente? Pode-se dizer que sim, disse Babley. Mas eles não fazem isso, disse Betty Jo. Quero dizer, subjetivamente eu posso sentir a diferença. Sei que eles estão me ajudando. Ela lê a literatura em todos eles, disse Babley. Ela trouxe uma cópia do PDR com ela, referência Physicians Desk, com as listas de efeitos colaterais e contraindicações, dosagem, quando é indicado e assim por diante. Ela sabe muito sobre as pílulas como eu na verdade, ou tanto quanto, os fabricantes do saber. Se você lhe mostrar uma pílula, a pílula, ela pode lhe dizer o que é, o que faz ou para que serve. Ele arrotou, impertigou-se mais elevado em sua cadeira, riu, e então disse, lembro-me de uma pílula que teve como efeitos colaterais, se você tomou vários teria uma overdose. Convulsões, coma e morte. E na literatura, logo depois que ele disse sobre as convulsões, e sobre o coma e morte, ele disse, que pode formar um hábito, que sempre me pareceu um anticlímax. Mais uma vez ele riu, e então arrancou o nariz com um dedo, um pelo que o estava incomodando. É um mundo estranho, ele murmurou. Muito estranho. Ben tinha um pouco mais de Vodaceagral. Tinha começado a enchê-lo com um brilho familiar e acolhedor. Ele sentiu-se começando a ignorar o Dr. Babley e Betty Jo. Ele se afundou na privacidade de sua própria mente, no seu próprio ser, e foi uma sensação boa. Tony Donkelvelt, fotógrafo e especialista em amostras de solo, colocou a cabeça na porta e chamou. A outra nozer pousando. Deve ser os Morley. A porta de tela bateu fechada como Donkelvelt indo lá fora. Meio levantando-se, Betty Jo disse. É melhor irmos. Então, finalmente estamos todos aqui. Dr. Babley passou, também. Vamos, Babley, disse ela, e começou a caminhar em direção à porta. E você também, Sr. 1/8 Tauchieff. Ben bebeu o resto do seu café com você Agron e levantou-se, vertiginosamente. Um momento depois, e ele foi acompanhá-los para fora da porta e entrar na luz do dia. Capítulo 4. Desligando os retrojets, Morley estremeceu, soltou o cinto de segurança. Apontando, ele instruiu Mary a fazer o mesmo. Eu sei, disse Mary. O que fazer? Você não tem que me tratar como uma criança. Você está magoada comigo, disse Morley, mesmo quando eu naveguei e nos trouxe até aqui de modo perfeito. Todo o caminho. Você estava no piloto automático e você seguiu o Fate, disse ela maliciosamente. Mas você está certo, eu deveria ser grata. Seu tom de voz não soava grata, no entanto. Mas ele não se importava. Ele tinha outras coisas em sua mente. Ele manualmente destrancou a escotilha. Era verde a luz do sol que entrava e ele viu, protegendo os olhos,
uma paisagem árida de árvores escassas e mesmo troncos ainda mais escassos. Para a esquerda, um bando de prédios inexpressivos se projetava de forma irregular. A colônia. As pessoas estavam se aproximando da Nozer, um bando delas. Alguns deles acenaram e ele acenou de volta. Olá, disse ele, descendo dos pinos de ferro e caindo ao chão. Virando-se, ele começou a ajudar a Mary, mas ela soltou de sua mão sacudindo-a e desceu sem assistência. Oi, uma garota, simples de camiseta marrom chamou. Ela se aproximou. Estamos felizes em ver você. Você é a última pessoa. Eu sou Seth Morley, disse ele. E esta é Mary, minha esposa. Nós sabemos, a garota, de cabelo acastanhado claro disse, balançando a cabeça. Fico feliz em conhecê-lo, eu vou apresentá-lo a todos. Ela indicou um jovem musculoso nas proximidades. Ignat Stug. Fico feliz em conhecê-lo. Morley e ambos apertaram as mãos. Meu nome é Seth Morley e esta é minha esposa Mary. E eu sou Betty Joubert, a garota, do cabelo claro acastanhado, disse. E este senhor? Ela dirigiu sua atenção para um homem idoso curvado, de postura fadigada. Bert Kosler, o nosso guardião. Fico feliz em conhecê-lo, Sr. Kosler. E deu um aperto de mão vigoroso. Estou feliz em conhecê-lo, também, Mr. Morley. E a Sra. Morley. Eu espero que vocês se divirtam aqui. O nosso fotógrafo e perito em amostras de solo, Tony Donkelvelt. A senhorita Ber apontou um adolescente de longo nariz que o olhou de forma sombria e não lhe estendeu a mão. Olá, Seth Morley disse-lhe. Olá. O garoto olhou com raiva para baixo em seus próprios pés. Maggie Walsh, nossa especialista em teologia. Fico feliz em conhecê-la, Miss Walsh. Outro aperto de mão vigoroso. Uma mulher realmente linda, Morley pensou consigo mesmo. E aqui veio outra mulher atraente. Estava vestindo um suéter esticado sobre o sutiã. Qual é o seu campo? Ele perguntou-lhe quando eles apertaram as mãos entre si. Trabalho de escritório e digitação. Meu nome é Suzanne. Qual é o seu sobrenome? Smart. Este é um bom sobrenome. Eu não penso assim. Eles me chamam de Suzy Muda, o que não é, realmente engraçado em tudo. Eu não acho que seja engraçado, disse Seth Morley. Sua esposa cutucou-o violentamente nas costelas. Tendo reflexo, ela ao mesmo tempo cortou a conversa com a Miss Inteligente e virou-se para cumprimentar um magro raquítico, de olhos esquisitos que lhe estendeu a mão em forma de cunha que parecia ter afiadas, arestas cônicas. Ele sentiu uma recusa involuntária surgir de dentro dele. Isso não era uma mão que ele queria apertar, e não era uma pessoa que ele queria conhecer. Wade Fraser, o indivíduo raquítico disse. Eu estou agindo como psicólogo do assentamento By the Way. Eu fiz uma introdução TAT testei em todos, quando eles chegaram. Eu gostaria de fazer um teste com você, possivelmente ainda hoje. Claro, Seth Morley disse, sem convicção. Esse senhor, Miss Ber disse, é nosso médico, Milton G. Babley de Alpha 5. Diga olá para o Dr. Babley, o Sr. Morley. Fico feliz em conhecê-lo, doutor. Morley e ele apertaram as mãos. Você está um pouco acima do peso, Mr. Morley, Dr. Babley disse. Disse Morley. Uma mulher idosa, extremamente alta e em linha reta, saiu do grupo, se movendo com a ajuda de uma bengala. Mr. Morley, ela disse, e estendeu a mão, levemente para Seth Morley. Eu sou Roberta Hockingham, a socióloga. É um prazer conhecê-lo, e espero que você tenha tido uma viagem agradável vindo para cá, sem muitos problemas. Nós fizemos uma boa viagem. Morley aceitou a sua pequena mão e apertou-a delicadamente. Ela deve ter uns 110 anos, pelo olhar dela, ele disse a si mesmo. Como ela consegue ainda viver? Como ela chegou aqui? Ele não poderia imaginá-la pilotando uma Nozer através do espaço interplanetário. Qual é o propósito dessa colônia? Mary perguntou. Nós vamos descobrir em um par de horas, Miss Ber disse. Assim como Glenn Belsor, que cuida dos nossos aparelhos eletrônicos e também especialista em computadores, for capaz de lançar o satélite em órbita com um cliente-servidor neste planeta. Quer dizer que você ainda não sabe, disse Seth Morley. Eles nunca te disseram. Não, Mr. Morley, Sra. Hockingham disse em sua voz profunda e idosa. Mas nós sabemos agora, e nós esperamos por muito tempo. Vai ser um prazer tal em saber porque todos nós estamos aqui. Você não acha isso, Mr. Morley? Quero dizer, não seria maravilhoso para todos nós conhecer o nosso propósito? Sim, disse ele. Então você concorda comigo, Mr. Morley? Eu acho que é tão bom que todos nós possamos concordar. Só se for para ela, disse Seth Morley em voz baixa, de modo significativo. Essa é a dificuldade, eu estou com medo, Mr. Morley. Nós não temos nenhum propósito em comum. A atividade interpessoal tem sido em uma maré baixa, mas é claro que vai pegar, agora que nós podemos. Ela inclinou a cabeça brevemente e tossiu em um lenço diminuto. Bem, é realmente tão bom,
ela terminou em último. Eu não concordo, disse Fraser. Meu teste preliminar indica que, em geral, este é um grupo inerentemente ego-orientado. Como um todo, Morley, eles mostram o que parece ser uma tendência inata para evitar a responsabilidade. É difícil para mim explicar sobre o porquê de alguns deles terem sido escolhidos. Um deles, um indivíduo sujo, de aparência dura em roupas de trabalho, disse: Estou vendo que você não disse nós. Você disse eles. Conosco eles. O psicólogo apontou convulsivamente. Você demonstra traços obsessivos. Isso é uma estatística geral em comum para este grupo. Você é um hiperobsessivo completo. Eu não penso assim, disse o indivíduo sujo, em um nível, mas de voz firme. Eu acho que você está louca. Fazendo esses testes o tempo todo, tem deformado sua mente. Isso começou com todos eles falando. A anarquia havia estourado. Subindo Miss Bear, Seth Morley disse: Quem está no comando dessa colônia? Você. Ele teve que repeti-lo 2 vezes antes que ela ouvisse. Ninguém foi designado. Ela respondeu em voz alta, por cima do barulho da discussão do grupo. Esse é um dos nossos problemas. Essa é uma das coisas que queremos. Sua voz foi sumindo no tumulto geral. Em Betelgeuse 4 tivemos pepinos, e nós não os vimos crescerem ao luar, da maneira como você ouviu. Por um lado, Betelgeuse 4 não tem lua, de modo que deve responder a isso. Eu nunca só vi. E eu espero que eu nunca os veja. Você vai vê-los algum dia. O fato de que temos um linguista da nossa equipe sugere que tem organismos sencientes aqui, mas até agora não sabemos nada sobre o porquê que nossas expedições têm sido uma espécie de piquenique informal, como não, de qualquer forma científica. Claro, isso vai mudar quando. Nada muda. Apesar teoria Spektovsky de Deus entrando na história e com hora de início está em movimento, novamente. Não, você tem Stark errado. Toda a luta antes do intercessor vir, teve lugar no tempo, um tempo muito longo. É justo que tudo aconteceu tão rápido, desde então, e é tão relativamente fácil, agora no período Spektovsky, em contactar diretamente com uma de suas manifestações. É por isso que, em certo sentido, nosso tempo é diferente até mesmo os primeiros 2000 anos desde que o primeiro intercessor apareceu. Se você quiser falar sobre isso, conversar com Meg Walsh. As questões teológicas não me interessam. Você pode dizer isso de novo. Morley, você já teve contato com qualquer uma das suas manifestações? Sim, de fato eu tive uma ainda outro dia. Eu acho que foi na quarta-feira na Tekel Farso. O caminhante na Terra se aproximou de mim para me informar que eu tinha escolhido uma nave Nozer defeituosa, o resultado da utilização de que teria custado a minha vida e a da minha esposa também. Por isso, te salvou. Bem, você deve estar muito contente em saber que iria interceder por você desse jeito. Deve ser uma sensação maravilhosa. Estes edifícios construídos são péssimos, eles já estão prontos para cair sobre nós, e não conseguimos o aquecer quando precisamos de calor. Não podemos arrefecer quando precisamos. Você sabe o que eu acho. Eu acho que este lugar foi construído para durar apenas um tempo muito curto. Qualquer que seja a razão do porquê diabos estamos aqui, pois não vamos demorar muito, ou melhor, se ficarmos aqui por muito tempo nós vamos ter que construir novas instalações, até o cabo BX. Hey Morley, não fique como os outros e comece a chamar Suzy muda. Se há uma coisa que ela não é, é burra. E bonita, também. E você percebeu o quanto ela. Eu percebi, mas, minha mulher, você vê que ela tem uma visão fraca com isso, talvez seja melhor mudar de assunto. Ok, se é você quem diz. O que você está fazendo em campo, Mr. Morley? Eu sou um biólogo marinho qualificado. Perdão. Você estava falando comigo, Morley. Eu não consigo ouvi-lo. Se você pudesse dizer isso de novo. Sim, você vai ter que falar, mas alto. Ela é um pouco surda. O que eu disse foi: você a está assustando. Não fique tão perto dela. Posso pegar uma xícara de café ou um copo de leite em qualquer lugar. E assim por diante. Seth Morley gemeu de frio. Ele se afastou do grupo, em direção a uma queda grande de águas aplainadas. Rochas. Um corpo de água tinha estado aqui, em algum momento, de qualquer maneira. Embora talvez agora ele fosse completamente extinto. O homem encardido, o indivíduo magro em roupas de trabalho se separou do grupo e seguiu atrás dele. Meu nome é Glenn Belsor, disse ele, estendendo a mão. Seth Morley. Nós somos um maldito grupo de pessoas, Morley. Tem sido assim desde que cheguei aqui, logo após o Fraser veio. Belsor cuspiu no mato nas proximidades. Você sabe o que Fraser tentou fazer. Desde que ela foi a primeiro a chegar aqui, ele tentou estabelecer-se como o líder do grupo, ele mesmo nos disse. Compreendido de suas instruções no sentido de que ele seria responsável, nós quase acreditamos nele. É uma espécie de sentido feito. Ele foi o primeiro a chegar e ele começou a dar os testes Friggen a todos. Em seguida,
Fez comentários em voz alta sobre as nossas anomalias de personalidade e as estatísticas, como o desvio padrão. Um psicólogo competente e confiável nunca faria uma declaração pública de seus resultados. Um homem que ainda não foi apresentado a Seth Morley veio andando, com mão estendida. Ele parecia ter seus 40 e poucos anos, com uma mandíbula um pouco grande, sobrancelhas sucadas e brilhantes cabelos negros. Eu sou Ben Tauscheff, informou a Morley. Cheguei um pouco antes de você. Ele parecia a Seth Morley ser um pouco instável, como se, Morley refletiu, como se ele tivesse tomado uma bebida ou 3. Ele estendeu a mão e elas tremeram. Eu gosto desse homem, ele pensou consigo mesmo. Ele tem uma aura diferente dos outros. Mas, pensou, talvez, que todos eles estivessem certos antes de chegar aqui e mesmo aqui algo os fez mudar. Se é assim, pensou ele vai nos mudar. Também, Tauscheff, Mary e eu. Eventualmente. O pensamento não o agradou. Seth Morley, disse ele. O biólogo marinho, anteriormente ligado ao pessoal do kibbutz Tekel Farso e seu campo de atuação é? Tauscheff disse. Eu sou um naturalista qualificado, classe B. A bordo da nave. Antes havia pouco a se fazer, e estava voando havia 10 anos. Então eu orei, através do transmissor da nave, e o relance pegou e o levou para o intercessor. Ou talvez fosse o fabricante de homens. Mas acho que o primeiro, porque não houve reversão do tempo. É interessante saber que você está aqui por causa de uma oração, disse Seth Morley. No meu caso, eu fui visitado pelo caminhante na Terra, o tempo em que eu estava ocupado tentando encontrar uma nozeira adequada para a viagem aqui. Eu peguei uma, mas não era adequada. O caminhante disse que eu e Mary nunca teríamos chegado aqui. Morley estava com fome. Podemos começar uma refeição e trocar essa roupa? Ele perguntou para Tauscheff. Nós não comemos hoje. Eu tenho estado ocupado pilotando a nozer durante as últimas 26 horas. Eu só segui o feixe sem descansar. Glenn Belsorr disse. Maggie Walsh está feliz para comer juntos o que passa como uma refeição por aqui. Algo ao longo das linhas de ervilhas congeladas, bife de vitela congelada Air Sites, e café da máquina do maldito café Friggen não homeostático, que nunca funcionou mesmo no início. Será que você consegue preparar? Vou ter que, disse Morley, sentindo tristeza. A magia do lugar vai embora bem rápido, disse Ben Tauscheff. Perdão. A magia deste lugar. Tauscheff fez um gesto que teve nas rochas, as árvores retorcidas verdes, a oscilação de Utlik baixo dos edifícios que compunham as únicas instalações da colônia. Como você pode ver? Não as vendo num tempo completamente curto, Belsorr falou. Estas não são as únicas estruturas neste planeta. Quer dizer que há uma civilização nativa aqui? Morley perguntou, interessado. Quer dizer, se há coisas lá fora, que nós não entendemos. Há um edifício. Tenho um vislumbre de que, uma vez o espreitei, e quando eu ia voltar eu não conseguia encontrá-lo novamente no mesmo lugar. Um grande edifício cinzento, realmente grande, com torres, janelas, eu acho que com cerca de 8 andares. Eu não fui o único que já viu, acrescentou defensivamente. Bear viu, Walsh viu, Fraser diz que viu, mas ele é provavelmente o mais nojento de todos nós. Ele só não quis olhar como ele foi deixado de fora. Morley disse. O edifício foi habitado. Eu não poderia dizer nós não podíamos ver muito do local onde estávamos, nenhum de nós realmente foi lá ver. Ele fez um gesto. É proibido. Eu gostaria de vê-lo, disse Tauscheff. Ninguém está deixando o composto hoje, disse Belsorr. Porque agora nós podemos contatar o satélite e receber as nossas instruções. E isso vem em primeiro lugar, que é o que realmente importa. Ele cuspiu as ervas daninhas mais uma vez, de forma deliberada e pensativa e com o objetivo preciso. Dr. Milton Bable examinou seu relógio de pulso e pensou. É 16h30 e estou cansado. Falta de açúcar no sangue. Ele decidiu. É sempre um sinal de que quando você chegar cansado no final da tarde. Eu deveria tentar obter alguma glicose em mim mesmo antes que se torne grave. O cérebro pensou. Simplesmente não pode funcionar sem glicose sanguínea adequado. Talvez, pensei, eu estou me tornando diabético. Tenho um histórico genético. Qual é o problema, Bable? Maggie Walsh disse sentada ao lado dele na sala de briefing austera de seu assentamento pobre. Está doente de novo. Ela piscou para ele, que imediatamente o deixou furioso. O que é isso agora? Você está definhando, como a Camille, de TB? Hipoglicemia, disse ele, estudando a mão como ela pousava no braço da cadeira. Além disso, certa quantidade de extrapiramidal de atividade neuromuscular. Agitação motora do tipo distônica. Muito desconfortável, ele odiava a sensação. O polegar se contorcendo, o movimento de rolamento pellet familiar, a língua enrolando dentro de sua boca, a secura na garganta. Meu Deus, pensou ele, não há fim disto. De qualquer modo, a ceratite herpes simplex que tinha o afligia durante a semana anterior tinha diminuído. Ele estava contente de que, graças a Deus,
Seu corpo é, como é a casa para uma mulher, Maggie Walsh disse. Se você continuar experimentando-a como se fosse um ambiente, em vez de... O ambiente somático é um dos realest ambientes em que vivemos, Babley disse, irritado. É o nosso primeiro ambiente, como crianças, e depois quando nós declinarmos na velhice, e o destruidor da forma corroer a nossa vitalidade e forma. Pouco se importa o que se passa no chamado mundo exterior quando nossa essência somática está em perigo. É por isso que você se tornou um médico. É mais complexo do que uma relação de causa e efeito simples, que supõe uma dualidade. A minha escolha de vocações. Fique aí, Glenn Bell sorganiu, fazendo uma pausa em suas desonestidades. Antes dele descansar do seu transmissor do assentamento, e ele havia tentado por várias horas fazê-lo funcionar. Se você quiser conversar. Babley, disse a Ignatz Tug do assento em que ele esparramado. Você tem um ótimo sobrenome. Ele latiu como um riso canino. Você também, disse Tony Donkelvelt para Tug. Dá um pipe. Glenn Beisnor gritou, o rosto vermelho e fumegante quando ele enfiou as mãos nas entranhas do transmissor. Ou por Deus nunca vamos conseguir limpar nosso cocô nas folhas deste satélite maldito. Se você não calar a boca eu vou chegar aí e levá-lo à parte, em vez de tomar esta massa de coragem metálica separada. E eu vou apreciar isso, hein? Babley rosado, virou-se e deixou o salão. Na luz do sol, muito frio e de tarde ele estava fumando seu cachimbo, tomando cuidado para não começar qualquer atividade pilórica, e contemplou a sua situação. Nossas vidas, pensou ele, estão nas mãos de homens pequenos como Belsor. Aqui, eles governam. Em terra de cego, pensou ele acidamente, quem tem olho é rei. Que vida! Por que eu vim parar aqui? Ele perguntou a si mesmo. Nenhuma resposta veio imediatamente, só lamento e confusão veio de dentro dele. Formas de deriva que se queixaram e gritavam como pacientes indignados em uma enfermaria de caridade. As formas agudas arrancadas para ele, puxando-o de volta ao mundo dos tempos antigos. Na inquietação de seus últimos anos em Orionos 17, de volta aos dias de Margot, a última das enfermeiras em seu gabinete, com quem havia realizado um longo affaire, deselegante, uma desventura que tinha terminado em um monte de tragicomédia confusa, para ele e para ela. No final ela o havia deixado, ou teria sido ele. Na verdade, ele refletiu, todos saem quando algo tão confuso e improvisado quando termina. Eu tive sorte, ele pensou, ao sair dela como e quando o fiz. Ela poderia ter causado muito mais problemas. Como era ela teve seriamente comprometida a sua saúde física, apenas por depressão proteica sozinha. Isso é certo, ele pensou. É tempo para o meu óleo de gérmen de trigo e minha vitamina E. Deve ir aos meus aposentos. E, enquanto eu estou lá, vou levar alguns poucos comprimidos de glucose para contrabalançar a minha hipoglicemia. Supondo que eu não desmaie no caminho. E se eu desmaiar, quem se importaria? O que de fato eles fariam? Eu sou essencial para sua sobrevivência, se reconhecê-la ou não. Eu sou vital para eles, mas eles são vitais para mim. Sim, no sentido de que Glenn Belsor é vital, porque ele pode fazer, ou eles supostamente podem fazer tarefas especializadas necessárias para a manutenção desta estúpida e pequena cidade incestuosa que estamos executando aqui. Esta pseudo-família que não funciona como uma família em qualquer aspecto. Graças aos intrometidos de fora. Eu vou ter que dizer a tal chefe. Qual é o nome dele mesmo? Morley. Diga a tal chefe para a mulher de Morley que não é ruim olhar para todos, sobre os intrometidos de fora, sobre o prédio que eu já vi, visto de perto o suficiente para ler o escrito acima da entrada. Os quais ninguém mais leu. Na medida em que eu sei. Ele começou a descer o caminho de cascalho em direção a seus aposentos. Como ele veio para a varanda de plástico do alojamento que viu 4 pessoas em uma reunião em conjunto. Suzy Smart, Maggie Walsh, tal chefe Morley. Morley foi falando, o seu meio saliente como uma hérnia inguinal enorme parecida com uma banheira. Eu me pergunto do que ele vive. Babley disse para si mesmo. Batatas, bife grelhado, com ketchup em tudo, e cerveja. Você sempre pode falar a um bebedor de cerveja. Eles têm a pele facial perfurada, onde o cabelo cresce, e as bolsas sob os olhos. Olham, enquanto olha, como se eles tivessem um edema ou soprando. E danos renais também. E, claro, a pele avermelhada. Um homem autoindulgente, ele pensou, como Morley, não de qualquer maneira compreende, não pode entender, que ele está derramando veneno em seu corpo. Embolias por minuto. Danos a áreas críticas do cérebro. E ainda assim eles continuam, estes tipos orais. Regressão a uma fase de testes pré-realidade. Talvez seja uma sobrevivência biológica de um mecanismo extraviado, para o bem das espécies de plantas daninhas que se foram. Deixando as mulheres mais competentes e mais avançadas que os tipos do sexo masculino. Ele caminhou até a 4 deles, estava com as mãos nos bolsos, escutando. Morley foi relacionar as minúcias de uma experiência teológica que ele evidentemente teve. Ou fingiu ter tido.
Meu caro amigo, ele me chamou. Obviamente, eu importava para ele. Ele me ajudou com a carga, demorou muito tempo e nós conversamos. Sua voz era baixa, mas eu pude entendê-lo perfeitamente. Ele nunca usou algum tipo de excesso de palavras, e ele poderia expressar-se perfeitamente. Não havia nenhum mistério nisso, como você às vezes ouvimos. De qualquer forma, nós carregamos as roupas e conversamos. E ele queria me abençoar. Por quê? Porque, disse ele, eu era exatamente o tipo de pessoa que importava para ele. Ele estava completamente prosaico sobre isso. Ele simplesmente declarou: Você é o tipo de pessoa que eu acho que você tem muitas questões, disse ele, ou palavras nesse sentido. Eu estou orgulhoso de você, disse ele. Seu grande amor pelos animais, a sua compaixão para com as formas de vida inferiores, permeia toda a sua mentalidade. Compaixão é a base da pessoa que tem ficado acima dos limites da maldição. Um tipo de personalidade como a sua é exatamente o que estamos procurando. Morley fez uma pausa. Então, vá em frente, Maggie Walsh disse, numa voz fascinada. E então ele disse uma coisa estranha. Disse Morley. Ele disse: Como eu já salvei sua vida, pela minha própria compaixão, eu sei que a sua própria capacidade para grande compaixão lhe permitirá salvar vidas, tanto física como espiritualmente, dos outros. Presumivelmente, ele referia-se aqui no planeta Delmacó. Mas ele não disse isso, ou disse. Suzy Smart disse. Ele não precisava, disse Morley. Eu sabia que ele queria dizer. Eu entendi tudo o que ele disse na verdade se eu pudesse me comunicar muito mais claramente com ele do que com a maioria das pessoas que eu conheço. Eu não quero que nenhum de vocês vá para o inferno, eu realmente não sei você, mas você vê o que quero dizer. Não houve passagens transcendentais simbólicas, nenhum absurdo metafísico como costumavam fazer antes de falar sobre o que Spectovsky escreveu no livro. Spectovsky estava certo. Eu posso verificar isso com base em minhas próprias experiências com ele. Com o caminhante. Então você já viu isso antes, Maggie Walsh disse. Várias vezes. Dr. Milton Bable abriu a boca e disse. Eu o vi 7 vezes. E eu encontrei o fabricante de homens uma vez. Então, se você adicioná-lo junto, eu tive 8 experiências com a divindade única e verdadeira. 4 deles olharam para ele com várias expressões. Suzy Smart parecia cética, Maggie Walsh mostrou descrença absoluta, tanto Tauscheff e Morley pareciam relativamente interessados. E por 2 vezes, disse Bable, com o intercessor. Então são 10 experiências no total. Durante toda a minha vida inteira, é claro. Do que você ouviu de Morley sobre a sua experiência, disse Tauscheff, que soa semelhante no seu próprio país. Bable chutou uma pedrinha na varanda. Ela saltou longe, bateu na parede mais próxima, calou-se. Então. Coisas do tipo de um modo geral. Sim, eu penso que nós podemos de alguma parte aceitar o que o Morley diz. E ainda. Ele hesitou na significativa. Eu estou receoso de que eu esteja cético. Era o caminhante de verdade, Morley. Não poderia ter sido um trabalhador passando itinerante, que queria que você achasse que ele fosse o caminhante. Você pensou nisso. Eu não estou negando que o caminhante apareça uma ou outra vez entre nós. Minhas próprias experiências atestam isso, eu sei que era ele, disse Morley, olhando com raiva, por causa do que ele disse sobre o meu gato. Ah, seu gato. Bable sorriu tanto dentro como fora, sentia profunda adversão saudável transversal em seu sistema circulatório. Então, esta é a parte onde a empresa fala sobre a sua grande compaixão por formas de vida inferiores que vieram. Olhando irritado e ainda mais indignado com raiva, Morley disse: Como é que um vagabundo poderia saber sobre o meu gato? De qualquer forma, não são os vagabundos que passam na Tekel ou Farso. Todos trabalham. Que é o que eu fazia num kibbutz, ele parecia, agora, ferido e infeliz. A voz de Glenn Belsor no jantar na distância escurecida por trás deles. Venha. Eu fiz contato com o maldito satélite. Eu estou prestes a executar as suas fitas de áudio. Bable, quando ele começou a andar, disse: Eu não acho que ele poderia fazê-lo. Como é bom como ele se sentia, embora ele não soubesse exatamente o porquê. Algo a ver com Morley e seu conto inspirador de conhecer o caminhante. Que agora não parecia inspirador, afinal. Uma vez que tinha sido escrupulosamente investigada, e por uma pessoa com o julgamento de um adulto, crítico. Os 5 entraram na sala de entrevista e sentaram-se entre os outros. Dos alto-falantes dos equipamentos de rádio de Belsor a estática acentuada pontuado com ruídos de vozes aleatórias soou. O barulho feriu os ouvidos de Bable, mas ele não disse nada. Ele demonstrou a atenção formal que o técnico teria lhe exigido. O que está pegando agora é uma faixa de dispersão, Belsor os informou sobre a raquete. A fita ainda não começou a correr ainda, que não vai fazer isso até que eu dê ao satélite o sinal certo. Iniciar a fita, disse Wade Fraser. Sim, Glenn, iniciar a fita.
Vozes aqui e ali se ouviram na câmara. Tudo bem, disse Belsor. Ele estendeu a mão, tocou botões de controle no painel diante dele. As luzes piscavam dentro e fora como servomecanismos de assistência ligados à atividade a bordo do satélite. Dos alto-falantes uma voz disse: Saudações à colônia Delmacó do General Treaton da Interplan Ocidente. É isso, disse Belsor. Essa é a fita. Cale a boca, Belsor. Estamos ouvindo. Ela pode ser executada de volta por qualquer número de vezes, disse Beisnor. Você acabou de completar o seu recrutamento, o General Treaton da Interplan Oeste disse. Esta conclusão foi antecipada por nós em Interplan RAV para ocorrer o mais tardar no 14º do Estatuto do Tempo em setembro, Terra. Primeiro, eu gostaria de explicar por que a colônia Delmacó foi criada, por quem e com qual finalidade. É basicamente. De repente, a voz parou. VEE. O alto-falantes tocavam. O Guenho. Belsor olhou para o trem e recebeu com espanto o sinal mudo. Disse o palestrante. A explosão da estática recolheu-se como uma marca Belsor, e então, silêncio. Depois de uma pausa Ignat Stub gargalhou. O que foi, Glenn? Tony Dunkelvelt disse. Belsor disse grosseiramente. Há apenas 2 fitas de cabeças utilizadas em transmissores quando são a bordo do satélite. Uma cabeça de apagamento, montada em primeiro lugar o transporte. Então o chefe dá um replay registro. O que aconteceu é que a cabeça de replay de gravação mudou de replay para registro. Por isso, está apagando a fita de 1 polegada adiante automaticamente. Não há nenhuma maneira de que eu possa ligá-la fora. Está no registro e é aí que provavelmente vai ficar. Até a fita inteira ser totalmente apagada. Mas se apagar, Wade Fraser disse, então ela vai embora para sempre. Não importa o que você faça. Isso é certo, disse Glenn Belsor. Só apaga e depois não grava mais nada. Eu não posso tirá-la do modo de gravação. Ele instalou vários switches abrindo e fechando-os. Nada. A cabeça está presa. Tanta coisa para acontecer, e foi logo isso. Ele bateu um relé principal no lugar, amaldiçoando, sentou-se para trás, tirou os óculos e enxugou a testa. Cristo, disse ele. Bem, então lá vai. Os alto-falantes chiaram brevemente com conversas cruzadas, depois ficou em silêncio novamente. Ninguém na sala falou. Não havia nada para se dizer. Capítulo 5. O que podemos fazer, Glenn Belsor disse. É transmitir para a rede de revezamento transmitir, isso vai ser levado de volta à Terra, e informar a General Treaton Interplan Ocidente do que aconteceu, que o nosso briefing de suas instruções não tomou lugar. Sob estas circunstâncias, sem dúvida, eles vão estar dispostos, e serão capazes, de disparar um foguete de comunicação em nossa direção, contendo uma segunda fita que possa ser executada através do transporte aqui. Ele apontou para o deck montado dentro do equipamento de rádio. Quanto tempo vai demorar? Suzy Smart perguntou. Não tenho ideia, nem nunca tentei levantar a rede de retransmissão a partir daqui. Glenn Belsor disse. Eu não sei, vamos ter que ver, talvez possamos fazê-lo imediatamente. Mas, no máximo, não deve demorar mais do que 2 ou 3 dias. O único problema seria. Ele coçou o queixo eriçado. Não pode ser um fator de segurança. A Treaton pode não querer correr esse pedido através da rede de revezamento, onde qualquer um com uma aula de receptor possa buscá-lo. Sua reação seria, então, ignorar nosso pedido. Se eles fizerem isso, Babby falou, devemos fazer as malas e sair daqui. Imediatamente. Deixar este lugar, como? Ignat Stub perguntou, sorrindo. Usando as Nosers, Seth Morley pensava. Nós não temos aqui, exceto veículos inertes e 0 de combustível em nossas Nosers, e mesmo se pudéssemos reunir o combustível necessário e esvaziar cada tanque de combustível para encher um, eles não teriam controle de engrenagem pelo qual poderíamos pilotar para sair em curso. Eles teriam que usar Delmacó como uma das 2 coordenadas, e Delmacó não está nos gráficos do lado oeste da Interplan, e daí vem sem valor de rastreamento. Ele pensou, é por isso que eles insistiam em nossa chegada com as Nosers. Eles estão nos testando, pensou descontroladamente. Sei o que é isso. É uma experiência. Talvez nunca houve quaisquer instruções sobre a fita do satélite. Talvez tudo isso fosse planejado. Faça uma amostra. Tente pegar as pessoas do revezamento, Tauchiev disse. Talvez você possa pegá-los agora. Por que não? Belsor disse. Ele disca ajustados, preso um fone de ouvido ao lado de sua cabeça, abriu circuitos, fechou os outros para baixo. Em silêncio absoluto dos outros que esperavam e observavam. Como se, Morley que teve um pensamento, como se suas vidas dependessem disso. E, talvez dependam. Qualquer coisa. Betty Jober perguntou finalmente. Belsor disse, nada. Eu vou ligá-lo em vídeo. A pequena tela saltou para a vida. Meras linhas, visuais estáticas. Esta é a frequência em que o relé opera.
Devemos buscá-las. Mas nós não vamos, disse Cavaco. Não. Nós não vamos. Belsor continuou a girar mostradores. Não é como nos velhos tempos, disse ele, quando você poderia mexer com uma variável condensadora até que você tenha o seu sinal. Isto é complexo, de repente ele desliga a fonte de alimentação central. Tela apagada e, dos alto-falantes, os trechos de estática cessaram. Qual é o problema? Mary perguntou para Morley. Nós não estamos no ar, Belsor disse. O quê? Escutaram exclamações assustadas de praticamente todos eles. Não estamos transmitindo. Eu não posso trazê-los e se não estamos no ar, eles com certeza não vão resgatar. Recostou-se, convulsionado com nojo. É uma conspiração, um maldito complô. Você quer dizer que, literalmente. Wade Fraser exigiu. Você quer dizer que isso é intencional? Eu não sabia montar nosso transmissor, disse Glenn Belsor. Eu não sabia ligar o equipamento receptor. No último mês, desde que eu vim para cá e estive aqui, na verdade, eu tenho vindo a fazer testes de amostra. Eu peguei várias transmissões a partir de operadores neste sistema estelar, e eu estava sendo capaz de transmitir. Tudo parecia estar funcionando normalmente. E depois disso, ele olhou para baixo, seu trabalho cara. Oh, disse ele abruptamente. Ele balançou a cabeça. Sim, eu entendo o que aconteceu. É ruim. Ben Tauschev perguntou. Belsor disse quando o satélite recebeu meu sinal para ativar a construção de fita de áudio e comprimento transmissor, o satélite enviou um sinal de volta. Um sinal para esse tipo de arte. Ele indicou o receptor e o transmissor levantando-se antes dele. O sinal de desligar tudo. Ele cancelou as minhas instruções. Nós não estávamos recebendo e nem estávamos transmitindo. Não importa o que eu faça ou diga nesse lixo. Está fora do ar, e provavelmente vai tomar outro sinal do satélite para fazê-lo funcionar novamente. Ele sacudiu a cabeça. O que você pode fazer admirá-lo? Disse. Nós transmitimos a nossa instrução inicial para o satélite. Em resposta ele envia outra de volta. É como um movimento de xadrez, mover-se e responder. Eu comecei a coisa toda fazendo. Como um rato em uma gaiola, tentando encontrar a alavanca que cai alimentos. Mais do que aquele que transmite um choque elétrico. Sua voz era amarga, e carregada com a derrota. Desmonte o transmissor e o receptor, disse Seth Morley. Substitua as peças e monte de novo. Provavelmente, inferno, sem dúvida, tem um componente de destruição em que ou já destruiu os elementos vitais ou a minha vontade quando eu tento procurá-lo. Eu não tenho peças de reposição e, se ele está destruído um circuito aqui e ali, eu não posso fazer nada para corrigi-lo. O feixe de piloto automático, disse Morley. Foi isso que eu segui para chegar aqui. Você pode enviar a mensagem com ele. Piloto automático. As vigas de trabalho durante os primeiros 80 ou 90 mil milhas e depois desaparecem. Isso não é onde você pegou o seu sinal. Mais ou menos, admitiu. Então estamos totalmente isolados, disse Beslor. E isso foi feito em questão de minutos. O que devemos fazer? Maggie Walsh disse. Vamos preparar uma oração conjunta. Podemos, provavelmente através da emanação da glândula pineal, torná-la curtas. Eu posso ajudar na preparação, se esse for o critério, Betty Jober disse. Desde que eu sou uma linguista treinada. Será isso como o último recurso? Disse Belsor. Não como um último recurso, Maggie Walsh disse. Como um método eficaz, comprovado de conseguir ajuda. Sr. Tauschev, por exemplo, está aqui por causa de uma oração. Mas ela, oração, não passou ao longo do limiar, disse Belsor. Nós não temos nenhuma maneira de chegar ao limiar. Você não tem fé na oração? Perguntou Wade Fraser para ele, sordidamente. E Belsor disse. Não tenho fé em oração, que não seja eletronicamente aumentada. Mesmo Spektovsky admitiu que, para uma oração ser eficaz ela deve ser transmitida eletronicamente através da rede de Deus, para que todos os confins do universo fossem atingidos. Sugiro, disse Morley, que nós transmitimos a nossa oração comum, na medida em que pudermos através do feixe do piloto automático. Se podemos projetá-la a 80 ou 90 mil milhas, deveria ser mais fácil para a divindade conseguir localizar a nossa mensagem. Uma vez que funciona a gravidade em proporção inversa ao poder da oração, o que significa que se você pode obter a oração de distância de um corpo planetário, e 90 mil milhas são razoavelmente distantes, então há uma boa chance matemática das várias manifestações que receberem a mensagem. Spektovsky menciona isto no livro, eu só esqueci onde. No final, eu acho, em um de seus adendos. Disse Wade Fraser, é contra a lei terráquea, duvidar do poder da oração. É uma violação do Código Civil de todas as empresas da Interplan Oeste. E você irá relatá-lo, disse Ignat Stug. Ninguém está duvidando da eficácia da oração, Ben Tauschev disse, olhando Fraser com hostilidade aberta.
Nós estamos apenas discordando sobre a maneira mais eficaz de lidar com isso. Ele ficou de pé. Eu preciso de uma bebida, disse ele. Adeus. Ele saiu da sala, cambaleando um pouco quando ele se foi. Uma boa ideia, Suzy Smart disse a Seth Morley. Eu acho que eu vou junto, também. Ela se levantou, sorrindo para ele de uma forma automática, um sorriso desprovido de sentimento. Isso é realmente terrível. Não que eu não possa acreditar que a General Treaton pudesse ter autorizado isso deliberadamente. Ele deve ser um erro. Uma avaria eletrônica que eles não conhecem. Você não concorda? General Treaton, de tudo que eu já ouvi, disse Morley, é um homem completamente respeitável. Na verdade, ele nunca tinha ouvido falar do General Treaton antes, mas parecia-lhe uma boa coisa para dizer, para tentar animá-la. Todos eles precisavam se animar, e se ele ajudou a acreditar que o General Treaton era definitivamente respeitável, então que assim seja, ele era tudo para ele. Fé em matérias seculares, bem como nas questões teológicas, era uma necessidade. Sem ele não se podia continuar a viver. Para Maggie Walsh, Dr. Babley disse, para qual aspecto da divindade devemos orar? Se você pudesse voltar atrás, e dizer exatamente um momento antes que qualquer um de nós aceitasse essa tarefa, Maggie disse, então seria para o fabricante dos homens. Se quisermos que a divindade nos substitua, coletivamente para nos substituir nessa situação, então a oração seria para o intercessor. Se nós individualmente quisermos nos ajudar a encontrar nosso caminho para fora deste lugar. Todos os três, Bert Kosler disse em uma voz trêmula. Que a divindade decida qual parte de si mesmo que ele deseja usar. Ele não pode querer usar qualquer um dos três, Suzy Smart disse acidamente. É melhor decidir por conta própria. Não é parte da arte de orar. Sim, Maggie Walsh disse. Alguém escreva isso, disse Wade Fraser. Devemos começar por dizer, obrigado por toda a ajuda que nos deu no passado. Hesitamos em incomodá-lo novamente, o que com tudo que você tem que fazer o tempo todo, mas nossa situação é a seguinte. Ele fez uma pausa, refletindo. Qual é a nossa situação? Ele perguntou Belsor. Não queremos apenas o transmissor fixo. Mais do que isso, disse Babley. Queremos sair totalmente inteiros deste lugar, e nunca mais ter que ver Delmacó de novo. Se for dar trabalho o transmissor, Belsor disse, nós podemos fazer isso nós mesmos. Ele roeu em uma junta da mão direita. Eu acho que nós devêssemos resolver isso para conseguir peças de reposição para o transmissor e fazer o resto por nossa conta. Ao menos faremos uma oração, melhor. Não, o livro diz isso. Ele virou-se para Maggie Walsh. Na página 158, Maggie disse, Spektovsky diz, a alma da brevidade, o pouco tempo que estão vivos, é saber no que se refere à arte da oração, a sagacidade funciona inversamente proporcional ao comprimento. Belsor disse, vamos simplesmente dizer, caminhante na Terra, nos ajude a encontrar as partes do transmissor de reposição. A única coisa a fazer, Maggie Walsh disse, é pedir a palavra ao Sr. Tauchef a oração, na medida em que ele foi tão bem sucedido em sua recente oração anterior. Evidentemente, ele sabe como falar as frases corretamente. Diga Tauchef, disse Babley. Ele provavelmente está se mudando suas posses da sua nave Nozer para seus aposentos. Alguém pode ir encontrá-lo. Eu vou, Seth disse Morley. Ele se levantou, fez o seu caminho para fora da câmara de reuniões principal e seguiu na escuridão da noite. Essa foi uma ideia muito boa, Meg, ele ouviu Babley dizendo, e outras vozes se juntaram à sua. Um coro de acordo passou de aqueles reunidos na sala do briefing. Ele continuou, sentindo o seu caminho com cautela. Seria tão fácil se perder neste lugar da colônia ainda desconhecido. Talvez eu devesse ter deixado um dos outros ir, ele disse a si mesmo. Uma luz brilhou na janela de um prédio em frente. Talvez ele esteja lá, Seth Morley disse para si mesmo, e fez o seu caminho em direção à luz. Ben Tauchef terminou sua bebida, bocejou, pegou em um lugar em sua garganta, bocejou mais uma vez e mal se levantou. Tempo para começar a se mover, ele disse a si mesmo. Espero que, pensava ele, que eu possa encontrar minha Nozer no escuro. Ele entrou ao ar livre, encontrando o caminho de cascalho com seus pés, começou a se mover na direção que ele supostamente deixou a Nozer. Por que não tem nenhuma luz para guiar a gente por aqui? Ele perguntou a si mesmo, e então percebeu que os outros colonos haviam estado preocupados demais para acender as luzes. A repartição do transmissor tinha enlaçado a atenção de cada um deles, e justamente por isso. Por que não eu, lá? Ele se perguntou. Funcionando como parte do grupo. Mas o grupo não funcionaria como um grupo de qualquer forma. Era sempre um número finito de indivíduos auto-orientados berrando um com o outro. Como um grupo sentiu como se ele não tivesse raízes e nenhuma fonte em comum. Sentiu-se nômade e na necessidade de exercício. Agora uma coisa chamou a atenção dele. Havia sido chamado a partir da sala de briefing e de volta para seus aposentos, e agora o enviaram caminhando através da escuridão,
em busca de sua Nozer. Uma área de vaga na escuridão mudou-se na frente dele, e, contra o céu menos escuro, uma figura apareceu. Taochief. Sim, disse ele. Quem é? Ele olhou. Morley. Mandaram-me para encontrá-lo. Eles querem que você componha uma oração, porque você teve sorte há uns dias atrás. Não há mais orações para mim, disse Taochief, e apertado os dentes com amargura. Olha onde, essa última oração me deixou, preso aqui com todos vocês. Sem querer ofender, eu só quero dizer, ele fez um gesto. Foi um ato cruel e desumano de conceder a oração, considerando a situação aqui. E deve ter conhecido ele. Eu posso entender o seu sentimento, disse Morley. Por que você não faz a oração só você recentemente se encontrou com o caminhante? Seria mais inteligente usá-lo. Eu não sou bom em orações, eu não vou convocar o caminhante. Foi ideia sua, vir atrás de mim. Que tal um drink? Taochief disse. E então talvez você pudesse me dar uma mão com as minhas coisas, movendo-a até a minha cabine e como isso. Não, eu tenho que fazer meu próprio transporte para arrumar as minhas coisas. Disse Morley. Isso é uma excelente atitude cooperativa. Se você tivesse me ajudado, Taochief disse, eu te vejo mais tarde. Ele continuou, apalpando e batendo na escuridão, até que todos de uma vez tropeçaram contra um casco que retiniu. Era a Nozer. Ele tinha encontrado na área da direita, agora iria escolher a sua própria nave. Ele olhou para trás. Morley tinha ido, ele estava sozinho. Por que aquele cara não poderia me ajudar? Ele se perguntou. Eu vou precisar de outra pessoa para a maioria das caixas. Vamos ver, ele ponderou. Se eu posso ligar as luzes de pouso da minha Nozer, eu serei capaz de ver. Ele localizou a roda de travamento da escotilha, girou-a, puxou a escotilha e abriu. Automaticamente as luzes de segurança foram acesas, agora ele podia ver. Talvez eu simplesmente conseguisse levar as minhas roupas, artigos de banho e minha cópia do livro, ele decidiu. Vou ler o livro até que eu consiga me preparar para ir dormir. Estou cansado, pilotar a Nozer aqui tomou tudo de mim. Isso e o transmissor. Derrota. Porque eu fui lhe pedir para me ajudar. Ele se perguntou. Eu não o conheço, ele mal me conhece. Fazer o transporte das minhas coisas é problema meu. Ele tem seus próprios problemas. Ele pegou uma caixa de livros, começou a arrastá-lo longe da Nozer estacionado na direção geral. Ele esperava, de seus aposentos. Eu tenho que pegar uma lanterna, ele decidiu, que ele levou saltitando junto. Inferno, eu me esqueci de ligar as luzes de pouso. Isso tudo está errado, ele percebeu. Eu poderia muito bem ir apoiar e me juntar aos outros. Ou eu poderia mover esta caixa e, então, outra bebida, e, possivelmente, por essa altura a maioria deles, ter saído da sala de briefing e pudessem me ajudar. Resmungando e suando, ele fez o seu caminho até o caminho de cascalho para no escuro e estrutura inerte, que lhes forneceu seus alojamentos. Não há luzes acesas. Todo mundo estava ainda envolvido como um colar, juntos na oração adequada. Pensando que ele tinha que rir. Eles provavelmente pensaram sobre ele toda a noite. Ele decidiu, e riu-se novamente, deste tempo com nojo e com raiva. Ele encontrou seus próprios alojamentos, em virtude do fato de que a porta estava aberta. Entrando, ele deixou cair a caixa de livros no chão, suspirou, levantou-se, acendeu todas as luzes. Ali, ele inspecionou a sala pequena com sua cômoda e cama. A cama não o agradou. Ela parecia pequena e dura. Cristo, disse ele, e sentou-se sobre ela. Levantamento vários livros da caixa que ele remexeu, até que ele pegou a garrafa de whisky Peter Dawson. Ele tirou a tampa e bebeu sombriamente da própria garrafa. Pela porta aberta, ele olhou para o céu noturno, e viu a neblina estrelas com mais de perturbações atmosféricas. Em seguida, claro, por um momento. É certamente difícil, pensou, para fazer as estrelas através de refrações de uma atmosfera planetária. Grande forma cinza mesclada com a porta, apagando as estrelas. Ele realizou um tubo e apontou o tubo para elas. Ele viu uma mira telescópica e um mecanismo de gatilho. Quem era? O que foi? Fez um grande esforço para ver, e então ouviu um estalo leve. A forma cinza recuou e uma vez mais estrelas apareceram. Mas agora elas tinham mudado. Ele viu duas estrelas entrando em colapso uma contra a outra e uma forma nova, que deflagrou e então, enquanto ele olhava, ele começou a cair enfraquecido. Viu-o virar de um anel furiosamente em chamas em um núcleo de ferro de algo morto. Em seguida, ele viu-a esfriar na escuridão. Mais estrelas resfriadas com ela, ele viu a força da entropia, o método do destruidor da forma, recolher as estrelas em maçantes brasas avermelhadas, em seguida, transformando-as em pó, como o silêncio. A mortalha de energia térmica pendurada uniformemente sobre o mundo, ao longo deste mundo estranho e que para que ele não tinha pouco amor ou uso. Estava morrendo, ele percebeu. O universo.
A propagação térmica névoa sobre até que se tornou apenas uma perturbação, nada mais. O céu brilhava fracamente com ele. Em seguida, cintilaram. Até mesmo o uniforme térmico desembolsado estava expirando. Que estranho e que coisa maldita e horrível, pensou ele. Ele se levantou, deu um passo em direção à porta. E lá, em pé, ele morreu. Eles o encontraram 1 hora depois. Seth Morley estava com sua esposa na outra extremidade do nó de pessoas que lotaram a pequena sala e ele disse para si mesmo, underline para o deter de nos ajudar com a oração underline. A mesma força que desliga o transmissor, Ignat Stub disse. Eles sabiam que se ele expressasse a oração que ela iria funcionar. Mesmo fora do limiar. Ele parecia obscuro e assustado. Todos eles estavam assim, Seth Morley havia notado. Seus rostos, à luz do quarto tinham um elenco de chumbo, como pedra. Como, pensou ele, ídolos de 1000 anos de idade. O tempo, pensou, está sendo desligado ao nosso redor. É como se o futuro se fosse, para todos nós. Não apenas para tal chefe. Badley, você pode fazer uma autópsia? Betty Jober perguntou. Até certo ponto sim. Dr. Badley sentou-se ao lado de tal chefe. E no corpo dele estava tocando aqui e ali. Sem sangue visível, nenhum sinal de uma lesão, sua morte poderia ser natural, que todos percebem. Pode ser que ele teve uma condição cardíaca. Ou, por exemplo, ele poderia ter sido morto por uma pistola de calor de perto. Mas, em seguida, se esse for o caso, vou encontrar as marcas de queimaduras. Tal chefe ele abriu o ajuntamento de gente, atingiu baixo para explorar a área do peito. Ou um de nós poderia ter feito isso, disse ele. Não descarto essa possibilidade. Eles fizeram isso, Maggie Walsh disse. Possivelmente, disse Badley. Eu farei o que eu puder. Ele acenou para Tug Wade Fraser e Glenn Belsor. Ajudem-me a levá-lo para a clínica, eu vou começar a autópsia agora. Nenhum de nós conhecia ele, disse Maria. Eu acho que provavelmente o vi pela última vez, disse Seth Morley. Ele queria trazer suas coisas da sua nozeira até aqui para sua sala de estar. Eu disse a ele que eu iria ajudá-lo mais tarde, quando eu tivesse tempo. Ele parecia estar de mau humor. Eu tentei dizer-lhe que nós precisávamos dele para compor uma oração, mas ele não pareceu interessado. Ele só queria mudar de lugar as suas coisas. Ele se sentia profundamente culpado. Talvez se eu tivesse ajudado ele ainda estaria vivo, ele disse para si mesmo. Talvez Badley estivesse certo. Talvez tenha sido um ataque cardíaco, provocado pela movimentação das caixas pesadas. Ele chutou a caixa de livros, imaginando se essa caixa tinha feito isso. Esta caixa e de sua própria recusa em ajudar. Mesmo quando me pediram eu não daria ajuda, se ele tivesse feito. Você não viu qualquer indício de uma atitude suicida no trabalho, não é? Dr. Badley perguntou. Não. Muito estranho, disse Badley. Ele balançou a cabeça cansada. Ok, vamos levá-lo para a enfermaria.